Fala, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do PH. Se você está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já faz o seguinte aqui, ó, já se inscreve nesse canal, já dá aquele like nesse vídeo, mesmo que você não tenha assistido ainda. Comenta alguma coisa, ó, PH, você é demais. Comenta aí que tá valendo também pro algoritmo fazer com que a gente chegue cada vez mais na casa dos advogados que querem aprender mais sobre advocacia, que querem ter os insights aí maravilhosos sobre a profissão e que queiram conhecer também jornadas de advogados que vêm tendo resultados, de advogados que têm muito a ensinar para você que está aí do outro lado. Fechou? Faz o seguinte, já coloca aí seu comentário e já dá o like. Fechou? Hoje eu tenho a honra de trazer aqui um cara especial, um cara que eu gosto pra caramba. Esse episódio, inclusive, você não sabe, está sendo gravado em um dia e um horário completamente alternativo. Por quê? O cara estava aqui, em Aracaju, na minha cidade, passeando. Eu digo, irmão, você tem aí uma horinha para conversar comigo? O cara veio direto do Espírito Santo. Tá aqui. Queria hoje agradecer a presença do meu amigo Baltazar Bittencourt. Baltazar, seja muito bem-vindo aqui no podcast do PH. Vamos falar muito sobre advocacia e desde já queria novamente agradecer a sua presença. Queria também parabenizar você por toda a sua trajetória, sua jornada aí dentro da advocacia, dentro da OAB. A gente vai conversar muito sobre sua história aqui hoje. Mas antes de tudo, queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece ainda. Já falei seu nome, já deu spoiler. Mas diz aí a área que você atua, quanto tempo de carreira você tem e faz esse breve começo aí pra gente iniciar com o pé direito nosso podcast. Irmão, antes de eu me apresentar, eu quero falar que é um prazer enorme estar aqui com você. Quando você me fez esse convite, eu já estava por aqui na cidade, trouxe a chuva para cá. Fiquei sabendo que tem 30 anos aqui em Aracaju que não tem uma chuva como essa, então não consegui nem ir na praia. Mas foi um prazer, cara. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você nesse início do podcast. Eu acho que é o segundo episódio. E é isso, meu irmão. Te admiro pra caramba. Vai ser muito legal. Te agradeço novamente. Bom, meu nome é Baltazar. Advogo há aproximadamente 7 anos lá no Espírito Santo. Sou baiano, morei em Aracaju e estou lá trabalhando e labutando lá no Espírito Santo. Minha especialização é em direito penal, mas acabei não atuando muito na área. O mercado meio que me direcionou, meio que me escolheu, então eu atuo na área trabalhista e na área civil. E eu acho que é isso, eu tenho uma experiência muito bacana na OAB, trabalho em um escritório muito legal lá no Espírito Santo também. Eu acho que tem experiências aí que eu posso compartilhar com vocês. Massa, vamos compartilhar muito sobre isso. Pessoal, você que está assistindo aqui, vocês não têm noção do que o cara realmente trouxe a chuva. Bicho, tinha um tempo que não chovia aqui em Aracaju. E simplesmente, desde o dia que você chegou, não para de chover. A gente está registrando temperaturas baixíssimas. Eu estou tirando o casaco já do armário. A gente bateu aqui 25 graus. 25 graus. E tá daquele jeito, né? Tá realmente bem frio. Mas, ó, meu irmão, antes de tudo, eu queria conhecer um pouco mais da sua jornada. Porque, assim, a gente já está na labuta, faz vídeo em rede social, já fiz palestra junto com você, a gente já rodou aí o Espírito Santo, conheço um pouco do Baltazar advogado e o Baltazar amigo, mas eu queria conhecer um pouquinho antes, né, o Baltazar adolescente ali. Quando é que você estudou, Baltazar, lá assim, na parte de colégio mesmo, né, ensino médio e tal? Você falou que tem toda essa trajetória. Isso. Aracaju, na verdade, Bahia, Aracaju, Espírito Santo, dentro da parte de colégio, né? Onde é que você estudava, assim? Então, eu nasci em Valença, na Bahia, e meu pai, militar, então ele era transferido bastante, né, por conta da atuação dele. Ele era comandante do tiro de guerra lá de Valença, e logo depois que eu nasci, ele foi transferido aqui para Aracaju. Então, depois de Valença, no meu primeiro ano, segundo ano de vida, vim para Aracaju. Aí passei aí já há algum tempo, mas tem muito tempo, então não lembro exatamente nem qual foi o colégio aqui que eu estudei. Acho que tinha um colégio Sol Nascente aqui, enfim. Já é muito tempo, velho, é muito tempo. Aí depois eu fui para Salvador. Meu pai transferido também, foi para Salvador, a gente morou um tempo lá. E depois meu pai se aposentou do Exército e minha mãe decidiu fazer Direito, né? E quando ela decidiu fazer Direito, ela passou na UNIT, aqui em Aracaju. Então, aí a gente voltou para Aracaju. Ah, ele teve, então, um pause aí, né? Isso. Então foi Valença, Aracaju, Salvador e Aracaju de novo. E Aracaju de novo. Entendi. Aí eu passei aqui uns 5, 6 anos nessa estadia. Estudei na nossa escola, estudei no CCPA.
Inclusive, dei uma volta lá por perto para matar a saudade. Nesse período que minha mãe fez a faculdade de Direito aqui na UNIT. Certo. Aí, logo em seguida que ela finalizou a faculdade de Direito, a gente voltou para Salvador. Voltamos para morar em Salvador de novo. Mas a família de sua mãe, assim, é Salvador ou é... É Valença. É Valença. Mas Valença é pertinho de Salvador. Sim. Então, a família da parte de mãe é de lá. Eu tenho uma família da parte de pai aqui em Aracaju e no Sul. Certo. Né? Então, depois de Aracaju, quando minha mãe terminou a faculdade, eu voltei para Salvador e foi o tempo que minha mãe estava estudando para concurso. Certo. Aí, quando eu voltei para Salvador, foi na sexta série, sétima série, mais ou menos. Aí, passei mais uns 4, 5 anos lá, foi quando minha mãe passou no concurso para a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Entendi. Então, você tem zero relação com o Espírito Santo, assim. Você é uma pessoa que não tem familiares lá, por exemplo. Ninguém. Entendi. Foi criando agora, né? Exatamente. As relações elas foram criadas depois que a gente se mudou. Então, quando a gente se mudou, eu não conhecia muito bem, nunca tinha ouvido falar direito do Estado. E a gente foi lá para lá sem conhecer ninguém. Minha mãe foi 6 meses antes. E 6 meses depois a gente mudamos com a família toda. Né? Eu, meu pai, minha mãe. E aí minha mãe começou o trabalho dela como defensora pública. Foi aí que também eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco e sentir o gostinho do direito nesse início de trabalho da minha mãe como defensora pública, entendeu? Entendi. Então, assim, ensino médio você fez ainda uma parte lá em Vitória. Ensino médio já foi lá em Vitória. Ah, e outra coisa, sua mãe, ela chegou a morar, já foi direto para Vitória, ou não? Teve algum interior lá? Já foi direto para Vitória porque ela passou no primeiro concurso de defensor público do Estado. E ela passou muito bem colocada, acho que ela era a 9ª colocada lá, então ela já ficou direto em Vitória, não foi pro interior. Tinham poucos defensores públicos lá que eram, na época, nomeados, né? Não tinha concurso, eram escolhidos. Né? Ela passou nesse primeiro concurso e já foi direto para Vitória trabalhar na vara de tóxicos. Uma vara de crimes de tóxicos, né? De drogas. Então, sim, já pesadíssimo já. Ah, entendi. Não, e aí assim, vamos lá. Aí, então, você estava no ensino médio lá em Vitória, e aí você já vendo sua mãe, já começando o trabalho, sua mãe já tinha se formado, você viu o período dela de concurseira, tudo isso. Mas então foi ali naquele momento que você decidiu pelo direito. Foi ali inspirado em sua mãe. Isso, principalmente depois que eu vi o trabalho dela como defensora pública. Na época que a gente estava morando em Salvador, ela estava muito focada em concurso. Ela fechou o quarto de suíte, não tem o banheiro da suíte, ela fez do banheiro um escritório para ela estudar. E ela passava lá 16 horas por dia estudando. Eu acho que foi por isso que eu decidi me afastar do concurso. Eu falei, eu quero ser advogado, porque, rapaz, sentar 16 horas estudando, eu prefiro ficar 16 horas trabalhando. Sim. Esse era o meu perfil. Mas eu gostava muito do direito e ela é defensora pública. No ensino médio, ela foi fazer júri, eu já fui do lado dela. Ah, entendi. Já sentei do lado dela, que ela também depois ela foi na vara de júri de Vitória. Então, já fiz uns 2, 3 júris já ajudando ela no ensino médio. Ah, que legal. Estudando processo, assim, estudava medicina legal com ela. Então, você já começou meio que vocacionado mesmo, né? Já vendo ali, já tendo essa experiência. Eu vejo até um pouquinho diferente, Baltazar, você vê como é a questão da trajetória, né? A minha mãe também é do direito, né? Minha mãe também é advogada, só que ela, ao invés de sua mãe, que foi defensora pública, minha mãe é advogada, mas do Banco do Brasil. Uhum. Então, o serviço que ela fazia era estritamente dentro do escritório, cumprindo prazos. E a atividade dela não era assim, de toda hora mudava. Começou no Tóxicos, depois foi para a parte do Tribunal do Júri, e não sei nem onde é que ela está hoje em dia, mas com certeza ela mudou em vários direitos, né, digamos assim. E eu não acompanhava minha mãe no trabalho, porque era um trabalho estritamente de escritório. E eu acho que ainda bem, que talvez eu não ia ter essa empolgação, né? Eu acho que eu seria realmente outra coisa se eu fosse ali pelo caminho dela que ela fazia naquele momento. E eu não consegui pegar a vocação da advocacia pela minha mãe. Eu precisei ver como era o serviço público através dos estágios para verificar o que eu não queria. E foi aí que eu optei pela advocacia. Mas a gente vai chegar lá também um pouco nessa jornada. Mas aí eu queria entender. Então, você entrou na faculdade, você era o tipo de aluno que, quando alguém perguntava na sala de aula, o professor, quem aqui quer ser juiz? Quem quer ser promotor? Você era o que levantava a mão que queria ser advogado ou tinha o pé no concurso público por conta da defensoria? Não, desde o início eu queria ser advogado. Entendi. Eu não me via vocacionado ao concurso público. Então, eu gostava do direito. Mas por não me ver vocacionado ao concurso, eu imaginava que essa emoção da advocacia, obviamente eu pesquisava muito, porque eu já estava meio que envolvido no direito, né? Então eu pesquisava muito sobre e eu sempre me vi como advogado.
mas já no início da faculdade eu tendi muito para o penal, até porque minha mãe começou no penal, na vara de tóxicos, em júri, então acabei criando essa identidade, mas depois, meu irmão, as coisas já foram me levando assim por um outro caminho. Outro caminho, mas vamos lá. Dentro da parte da faculdade, você estudou em que faculdade? Eu estudei parte do curso na FDV e a outra metade do curso no final na Multivix, lá em Vitória. Tá, FDV, Faculdade de Vitória. Faculdade de Direito de Vitória. Certo, e Multivix. Multivix certo. já é uma faculdade que tem vários cursos lá. A FDV Tá. era só de Direito. E na época de estágio, então, durante o estágio, você chegou a estagiar em escritório de advocacia ou não? Não estagiei em escritório de advocacia. Eu estagiei primeiro na nona vara criminal de Vitória, no primeiro período. Desde o primeiro período eu já comecei a estagiar. E depois do primeiro ano, eu comecei a estagiar voluntário na Defensoria Pública. Porque a gente não queria criar algum atrito de, não, ele é filho da doutora Lívia e tal. Então, eu estagiei voluntário na Defensoria Pública e fui ficando. E nem estagiava para ela, estagiava para outros defensores que nem sabiam que eu era filho dela, que eu preferia deixar essa parte assim separada, né? Sim. Então, estagiei para muitos defensores, estagiei na vara de júri, todos os ofícios criminais. É minha faculdade inteira. Desde o primeiro período eu comecei a estagiar. Perfeito. Mas vamos lá. E o que mais depois de estágio, assim? Foram só esses? Não, né? aí foi no cartório, depois eu passei o tempo inteiro estagiando na Defensoria Pública. Ah, foi? Foi. Só que eu mudava de áreas. Eu fiz júri, aí eu fiz alguns outros ofícios criminais e no final da faculdade eu queria uma coisa diferente. Eu estagiei em ensino de direito. Era um núcleo da Defensoria Pública que o objetivo era passar o conhecimento de direito para as comunidades carentes. Pô, que massa. Não, isso aí é muito legal. Foi aí que eu comecei a dar palestra. A gente dava palestra sobre Estatuto da Criança e do Adolescente para as crianças nas escolas. Então, isso criou assim, uma identidade que eu acho que isso me ajudou um pouco na OAB. Né? Essa identidade de criar uma relação, de ajudar outras pessoas passando o direito, ensinando o direito. A gente escuta muito isso, né? Sempre que eu vejo, sei lá, meu pai, ele é engenheiro de formação e ele, quando estudou direito, ele começou a falar, todo mundo tem que estudar um pouco de direito, né? Todo mundo tem que ter noção mínima dos seus direitos. Então, um programa como esse, assim, é brilhante, né? Não tenho noção se acontece aqui, por exemplo, em Sergipe, algo parecido. Um núcleo da defensoria responsável pelo ensino dos direitos básicos de comunidade carentes, colégios. Isso aqui é maravilhoso. Era voltado exatamente para mostrar para as comunidades carentes, olha, fala um pouco de direito do consumidor aqui para uma comunidade, fala de Lei Maria da Penha para uma comunidade que tem um índice alto, por exemplo, de violência doméstica, mas da minha parte era muito voltado para as crianças. Então, a gente ia nas escolas públicas, lá de Vila Velha e de Vitória, ensinar direito para aquelas crianças de uma forma lúdica, até teatro de formiguinha para fazer constituição. Eles criavam os próprios estatutos da criança e do adolescente com os direitos que eles entendiam que eram interessantes, entenderam que eles têm o direito de brincar. Então, foi muito bacana essa experiência, que já foge da questão tradicional do direito, né? Que eu acho muito legal você ter o estudo aprofundado do direito processual, do direito material, mas o direito ele é muito amplo, né? Então, essa parte social ela está muito inerente ao direito, mas que nem todo mundo consegue aproveitar. Perfeito. Ter essa oportunidade de lidar com essa parte social. Que massa. Aí vamos lá. Aí a gente entra ali na faculdade, seus estágios, ok. Quando chegou ali nono período, 10º período, começou o estudo de OAB. Como é que era? Assim, como foi para você o estudo da prova da OAB? Eu era péssimo na faculdade, velho. Eu faltava eu chegava no limite de todas as faltas que eu podia ter. Eu gostava muito de estudar em casa, no meu tempo. Né? Na época eu não sabia, mas eu tenho um problema de sono que é seríssimo, chamado narcolepsia. Depois pesquisem aí no Google, o cachorro com narcolepsia é o cachorro que está correndo do nada, ele pega e dorme. Eu tenho esse problema e que na época parecia preguiça. Né? Eu tinha esse estereótipo, acordar tarde, dormir durante a tarde, era horrível para mim, é horrível até hoje para mim acordar cedo. E eu tinha muita dificuldade, passei essa dificuldade durante a faculdade sem descobrir que era um problema neurológico. Sim. Então, eu não era um bom aluno, mas eu conseguia fazer o meu horário. Quando chegou na época do estudo da OAB, isso me ajudou. Porque eu em casa, eu fazia o meu horário, eu estipulei como meta no nono período responder e estudar 120 questões. Então, eu pegava aqueles livros de questões com as explicações embaixo. Né? Tinha todas as explicações do por que estava certo, por que estava errado. Eu falei, nesse dia eu tenho que responder 120 questões. Eu respondia 20 e assistia uma televisãozinha, respondia 30, até que no final do dia eu tivesse respondido essas 120. Basicamente, quase não fui para a faculdade nesse período. Sim.
Sim, mas vamos lá, o que é que aconteceu? Foi fácil a OAB para você ou... Não, aí eu estipulei essa meta e eu acho que foi um dos períodos, o período com certeza que eu mais estudei na minha vida, assim, uns 60 dias extremamente focado na OAB. Aí foi difícil manter essa meta, mas a minha prova eu achei muito tranquilo. A primeira fase eu fui muito bem, na segunda fase eu já passei também, mas meio que no limite, mas acabou que funcionou muito bem para mim, esse estudo de questões. Mas eu vejo que, como eu estava sem pressão, na verdade, no primeiro período, o do nono período, isso me ajudou muito. Porque o conhecimento em si a gente adquire, né? Eu acho que o mais difícil da OAB é a pressão psicológica da prova. Sim. É o que a gente vê, e na OAB Jovem a gente teve muito contato com pessoas querendo, né, fazer a prova, a gente tinha muito contato com estudantes de direito e que falavam da dificuldade de fazer a prova da OAB, não pelo conteúdo em si, mas pela pressão psicológica tanto da família quanto de colegas que às vezes já passaram, né? E é uma prova que ela eu diria que quase 100% emocional. Né? Porque tem muita coisa, lógico, você tem que ter uma base de conteúdo, tudo aquilo que a gente sabe. Agora, é uma prova que ela, querendo ou não, ela mexe com os nervos da gente. Me surpreende você dizer que não ficou pressionado na primeira, porque fez logo no nono período. Uhum. Já eu, Baltazar, fiquei muito pressionado, mas por mim mesmo. Sabe? Porque eu era aquele tipo de cara que eu era estudante profissional, tipo a época que sua mãe estava estudando para o concurso público, eu tirei também alguns meses para estudar para a OAB. E eu me posicionava como estudante profissional. Então, eu ia com a minha garrafinha de café, ia para a biblioteca da UNIT, ficava lá estudando de manhã e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Eu não ia para a faculdade também, conversava com os professores, pedia abono de falta. Eu fazia muito isso mesmo. Mas, assim, eu me coloquei muita pressão. Eu fiquei muito nervoso, sabe? Deu certo. Mas assim, eu percebi depois que várias questões eu acabei errando por nervosismo. E funcionou para mim também muito o estudo de questão, mas também eu acho que a metodologia que eu usei, eu deixei as questões para o final. Faltando ali 2 semanas para a prova da ordem, eu só fazia questão, sabe? Então, e aquilo do mesmo jeito, a questão revisada, quando eu errava, eu lia aquilo, decorava. Não ia errar mais. E a questão se repetia, né? Acabava se repetindo. Mas eu fiquei morrendo de medo de perder a prova. Mas eu fiquei na segunda fase. Na segunda fase foi muito difícil para mim. Você fez não em que tinha. área? Eu fiz em penal. Não tinha repescagem na época. Então, se você perdesse a segunda. Foi aí que eu fiquei nervoso. Eu falei, depois que eu passei, porque eu não esperava passar, cara. Eu fui sem esperar passar mesmo. Eu falei, não, pô, eu ainda tenho 9º período, 10º período, tô tentando aqui. Mas acabei indo bem no estudo e acabei passando. Quando eu passei, aí veio o peso da responsabilidade de fazer a segunda fase. Porque se eu perdesse na segunda fase, eu ia ter que fazer tudo de novo. Aí eu falei, rapaz, eu não quero fazer esse negócio de novo, não. Agora que eu já passei, eu não quero fazer de novo. Então, na segunda fase foi uma pressão muito grande. Tanto que eu passei com 6,1, acho. Sim. Foi a minha nota. Foi 1/10 para passar. Mas o bom é que a nota não tá na carteira da OAB, ninguém sabe, né? É isso. Não, eu lembro assim, Baltazar. Na segunda fase já tinha... Eu só queria passar na primeira. Porque na minha época já tinha repescagem. Já tinha. Eu acho que foi a primeira. Foi logo em seguida. Foi logo depois, assim, né? Aí eu não sou tão mais velho que você. Rapaz, dizem as más línguas que você tá aí com 34. Não, tô não. Tô com cara de 34, cabelo branco de 34, mas não. Eu queria ter cabelo branco, bicho. Eu queria ter cabelo branco, mas infelizmente não vou poder dizer isso, não. Mas vamos lá. Muda esse assunto de idade. Porque era massa quando o papo era jovem de advocacia. Era, agora não é mais. O papo de advocacia sênior que a gente tá aqui. Mas, ó, quando eu queria só passar na primeira porque eu tinha essa boia, né? Do tipo, a ideia que eu tenho uma repescagem e tô mais tranquilo quanto a isso. Mas eu imagino, bicho, a galera que perdia a segunda. Tá louco, tem que fazer tudo de novo. Repetir de novo a metodologia de estudo que é completamente diferente. É terrível. Foi. Ali eu senti a pressão. Tanto que eu passei no limite. Nossa, a comemoração foi demais, cara. No 9º período já. Aí que eu larguei a faculdade mesmo. Depois de ter passado, fiz a monografia, o TCC, e ia fazer as provas bonitinho, acertava tudo, passava direitinho, mas, meu irmão, ali já foi. Já. Eu quase perdi o meu réu primário na OAB da segunda fase. Porque o que é o mais importante da OAB da segunda fase? O mais importante é você saber qual é a peça. Né? Perdeu a peça, já era. Pode saber, acertar as questões, fechar, não importa. Já era. E aí, eu lembro, eu fiz trabalho, sabe? Porque aqui em Aracaju tem um professor famoso de sempre aprovar muito aluno, que era o professor Paulo Halim. E aí eu não sabia nada de trabalho, mas eu também não estava viciado. Porque, por exemplo, na parte criminal, eu cheguei a estagiar numa delegacia de polícia. Então, eu via muito aquela parte de inquérito policial, a prática
né? A teoria, na verdade, a teoria que eu via ali na faculdade e a prática, que eu via que tinha muita coisa diferente da metodologia ali padrão. E aí, quando eu fiz o direito de trabalho, eu tinha muita segurança nas peças. Até como eu não tive base de escritório de advocacia, eu tinha dificuldade de conseguir ver, sei lá, uma petição inicial, uma contestação, beleza, mas sei lá, contra-razões, ação de consignação em pagamento, mandado de segurança. Eu tinha realmente medo ali de conseguir acertar a peça. E eu lembro, um colega meu que estudou comigo, faculdade inteira, chamado Paulo do Amaral. Paulo, você quase tirou meu réu primário. A peça, sei lá, acho que era um recurso ordinário. Ele chegou para mim, e aí, no final saí da prova, desci a escada para encontrar o pessoal, e aí, Pedrão, agravo de petição. Aí eu, nossa. não, pô, recurso ordinário. Aí ele, tô brincando, pô, aí eu comecei a xingar quase matou ele. um. Rapaz, ali o cara perdeu ali. Na verdade, ele perdeu uma das 7 vidas que ele podia ter, né? Porque, assim, isso não se faz, né? Com nenhum amiguinho. E né? a pressão é muito grande de OAB, né? A pressão é muito grande. Você colocar o peso numa prova de todo o exercício da sua profissão, principalmente para quem quer ser advogado, é uma responsabilidade muito grande, cara. Então eu entendo essa galera que está aí batalhando e com certeza é mais pelo psicológico mesmo. Eu acho que 95% das pessoas que reprovam na UAB é por conta do nervosismo, sem dúvida, sem dúvida. Concordo, bicho. Sem dúvida. Concordo. Aí vamos lá. 10º período, desse jeito que a gente acabou de falar. Passou na OAB, era até a justificativa. Professor, já passei na OAB, não me dá uma falta não, professor. Professor, tá bom, né? Tá acabando o curso. Tinha um TCC, não sei se na faculdade que você fazia, se era um artigo. Era um artigo. Era artigo. Então, era mais artigo. simples mais de ainda. boa. Aí, vamos lá. Começou a advocacia. Naquele limbo, esse período aí, entre aprovado na OAB e a advocacia, você chegou a se planejar para a advocacia ou só queria realmente curtir essa época final de faculdade? Cara, eu tentei me planejar, mas eu tinha uma referência na minha mãe como jurista, né? Mas como ela era defensora pública, o relacionamento dela era com defensores públicos. Então, eu não conseguia aproveitar dela, por exemplo, uma indicação para trabalhar num escritório de advocacia. O que eu aproveitei dela foi a troca de ideias, né? sobre o direito. Mas nesse limbo, assim, e como eu não sou de lá, eu estava num ambiente que eu não tenho um tio. Aqui em Aracaju, por exemplo, eu tenho tio, eu tenho primos, tudo na área do direito. Mas lá no Espírito Santo, não tinha ninguém, velho. Era a minha mãe lá, como defensora pública, e sem esse contato com o escritório de advocacia. Então eu comecei. Tanto que eu não consegui estágio em escritório de advocacia lá. Sim. O meu estágio, eu tentava, mas o meu estágio foi sempre ali na defensoria. Depois que eu terminei, eu falei, eu quero entrar no escritório e depois montar o meu. Sempre essa mentalidade que é muito comum. Mas depois que eu me formei, eu não consegui entrar no escritório de advocacia. Enviava aquela questão tradicional, né? Você envia o currículo e ninguém olha para o seu currículo de recém-formado, naturalmente. E lá, como não é também uma cidade grande, lá não tem 1000 escritórios. Lá é muito pontual escritórios que contratam advogados associados, ou empregados, enfim. Então, eu tive essa dificuldade nos primeiros 6 meses de assim, saber o que eu ia fazer na minha vida. Porque não conseguia escritório, também não conseguia cliente, um processinho ali de um amigo ou outro fazia, mas não tinha aquela rotina. Não, eu ia perguntar isso. Eram 6 meses já com a OAB, né? Já com a OAB. Um período já com a OAB, que Isso. teve essa dificuldade que não era contratado por ninguém. Isso aí. Já com a OAB, sem ter esse trabalho. Aí eu pensei, cara, nesse período assim que eu não estou encontrando nada, eu vou partir para uma área acadêmica, vamos estudar mais um pouco. Aí fui fazer a pós-graduação, era a matéria que eu gostava, que era Direito Penal. Fui fazer a pós-graduação de Direito Penal e aí me dediquei à pós-graduação, mas eu também não tinha cliente em Direito Penal, não. As ações que a gente pegava, aquelas ações de início de carreira mesmo, direito do consumidor, de problema com loja, enfim, nada muito complexo. E aí eu fiz a pós-graduação inteira sem conseguir trabalho em escritório de advocacia. Aí já foi aí um ano e meio, mais ou menos. Cara, deve dar uma desestimulada, né? Você chegou a desestimular assim? Não, com certeza. Mas... Eu achei que eu nunca fosse encontrar um trabalho em escritório de advocacia. Para mim era uma parada que era completamente inalcançável, porque eu falei, ninguém me conhece aqui. Eu não vou sair batendo nas portas do escritório e falar, pô, aqui meu currículo. Então, eu não sabia realmente o que fazer.
Não sabia mesmo o que fazer. Só rezava mesmo para alguém bater ali o olho no meu currículo, pelo menos me chamar para uma entrevista. Porque numa entrevista eu posso... desenrolar, né? Desenrolar, exatamente. Num currículo, não. E eu não era chamado para entrevistas. Aí foi que eu tive a sacada, eu vou pelo menos assim, conhecer a galera. Né? Não conhecia ninguém e fui para a OAB. Então, esse foi um primeiro passo, na verdade, antes da gestão atual do presidente Risk. Eu decidi participar da comissão de advocacia criminal. Que loucura, eu não tinha um cliente em direito penal, criminal, e decidi participar da comissão da advocacia criminal. Cara, que loucura, assim, né? Tipo, de um momento de muita dificuldade de conseguir cliente, e eu tô tendo essa percepção conversando com você, né? Tipo assim, se eu me colocasse na mesma situação. Porque, lógico, as minhas raízes todas foram criadas aqui. A minha mãe também, como eu disse, servidora pública, ela me falava muito para mim sobre direito, discutia muito com ela, o caso do goleiro Bruno. Isso. A gente discutia sobre o caso, beleza. Mas de carreira, realmente, ela não conseguia me agregar, porque foi a vida inteira como advogada pública, né? De um órgão público. E aí, só que toda a minha trajetória, querendo ou não, ela foi construída também com os meus amigos, meus colegas, meus tios, meus familiares, todos aqui em Aracaju. Para mim foi mais fácil iniciar na profissão. Até porque, não que eu já cheguei montando meu escritório, já foi um outro ponto até que eu queria entender depois de você. Mas quando eu comecei na profissão, eu já tinha muito mais contatos assim que você. Porque você não criou seus contatos, seus amigos de faculdade, mas que estava todo mundo na mesma situação. Era. Né? Exatamente. E geralmente os seus primeiros clientes é o seu tio, é o seu primo, que às vezes o seu tio, o seu primo te indica. Então, lá eu não tinha essa rede familiar. Isso. Essa rede familiar e de amigos próximos. Né? Eu fui construindo depois, com o tempo, grandes amigos lá. E que muitos eram também advogados. Então, do direito, né? Então, acabava que isso não me auxiliava na questão de mercado da advocacia. Essa rede familiar lá, que geralmente te traz os primeiros clientes e aí um indica para o outro, e aí que você começa a ampliar essa sua rede lá, eu não tive. Então, eu fiquei assim um período perdidaço. Mas foi aí que eu falei, então eu vou tentar conhecer as pessoas. Aí vamos lá, aí, beleza. Entrou na OAB, foi o quê? Bateu na porta? Foi batendo na porta. Aí eu já consegui uma ajuda da minha mãe. Minha mãe, na época, teve uma oportunidade de conhecer o presidente da OAB na época, que era o Homero, e aí o Homero me recebeu e me colocou na comissão da advocacia criminal. Mas, ainda assim, não era a minha área, era uma comissão que tinha um trabalho muito, muito legal, mas ainda não criei uma identificação. Conheci algumas pessoas, mas ainda não foi o momento de criar uma rede de network lá. Mas foi também no final da gestão, na época do Homero. E quando começaram as eleições, aí já, na verdade, voltando um pouquinho, nesse período, depois de mais ou menos 1 ano e meio, pra você ter noção, eu consegui as minhas 2 primeiras entrevistas em escritório de advocacia. Entrevista, não estou dizendo que eu fui contratado ainda não, eu consegui as minhas 2 primeiras entrevistas. Uma entrevista foi com um escritório criminal, a entrevista, na verdade, foi eu participar de um júri com ela. Certo. Me dá uma testada. Mas eu não sentia aquele tesão. Por mais que eu gostava da matéria de direito penal, a advocacia criminal é uma outra pegada. O cara, para ser advogado criminalista, ele tem que ter uma outra pegada, ele tem que estar muito bem vocacionado mesmo. E eu não sentia essa vocação também no direito penal. E no segundo momento, como eu te falei, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, no segundo momento eu fui chamado para uma entrevista num escritório. Não era um escritório grande, um escritório com 2 sócios, mas eram bons advogados. E eu cheguei e falei, olha, eu sempre tive um estudo voltado para o direito penal, e eles eram civil, empresarial. Mas eu estou disposto a... Eu sei que eu vou quebrar a cabeça, não tenho experiência, mas eu estou aqui para aprender. Então, eu sei que vocês querem alguém iniciando, que era o perfil da vaga que eles tinham, e vocês podem ter certeza que o que eu puder aprender para ajudar vocês, eu vou aprender. Vou ter uma dificuldade no início, até me ofereci para ter um período voluntário. Né? Eu tinha essa condição, tem gente que não tem. Tem gente que precisa trabalhar e ter o salário, que às vezes tem família para sustentar. Mas eu, na época, falei, não, eu posso trabalhar aí 1 mês, 2 meses de teste. Ele falou, não, vamos lá. E aí eu fui
contratado como associado, depois de 1 ano e meio. Mas depois de muito perrengue. Sim, mas vamos lá. Você sempre teve esse perfil, Baltazar, do tipo assim, de ser aquela pessoa que se colocava à disposição para meio que mudar o caminho de carreira que você tinha, ou foi a necessidade que fez isso? Eu acho que foi um pouco da necessidade e depois eu ter percebido que a advocacia criminal não era a minha praia. Entendi. Calhou que foi meio que nesse mesmo momento. Foi no mesmo momento, exatamente. Eu percebi que a advocacia criminal não era a minha praia. Eu atuo pontualmente com processos criminais, mas geralmente são de clientes que já são clientes do escritório e tem algum problema ou outro. Como eu tenho uma facilidade com a matéria, para mim isso daí é tranquilo. Agora, a advocacia criminal de peso mesmo, eu não senti o tesão. Tem que ter muita vocação para o advogado criminalista nisso. Aí eu senti a necessidade de mudar de rumo, mas pra você ter noção, já tinha pós-graduação concluída em Direito Penal. E isso é uma dica, às vezes, para quem está começando, para esperar um pouquinho, às vezes. Tem gente que fala, não, pô, sai da faculdade logo, já se matricula numa pós-graduação. Pode te ajudar, se você, na hora, acertar qual é a pós-graduação que você vai fazer. Se você tiver aquela ideia da vocação batendo muito forte, de um jeito ali que, tipo, você sabe, tem certeza que é aquilo. Então, hoje, uma pós-graduação em Direito do Trabalho seria muito mais útil para mim. Pois é. Que é a pós-graduação em Direito Penal. Mas, enfim, me chamaram. Aí me chamaram, eu comecei a trabalhar, comecei a aprender e fui me dando bem com a área civil, empresarial, tinha até alguns processos trabalhistas também. Nesse período, vieram as eleições da OAB. Foi aí, eu acho que virou um pouquinho a chavinha assim, da minha carreira, que foi quando, nas eleições, eu analisei assim, os dois candidatos e me identifiquei muito com o candidato, na época, da oposição, que eu também nunca tive contato com ele, nenhum. Tem gente que acha que eu sou apadrinhado e tal. Não, meu contato com ele foi quando eu cheguei e falei, Risk, pô, quero conhecer as suas propostas. E aí ele marcou um almoço para jovem advocacia, eu fui. E aí ele sentou do meu lado, perguntou quem eu era e tal. Eu falei, me identifiquei com o cara, com essa proposta de renovação, achei muito bacana. Eu falei, quero participar aí com você e se você ganhar, me inclui na CAI, que na época era a Comissão Estadual da Advocacia em início de carreira. E aí ele ganhou e me abriu essas portas de eu participar. Aí ele mudou o nome para a OAB Jovem. Me abriu essa porta para participar da OAB Jovem. Foi aí que realmente mudou totalmente a minha carreira, que foi essa entrada na OAB. E você vê, Baltazar, eu gosto muito de observar esses detalhes assim, né? E a galera que está escutando a gente, eu acho isso legal. Você estava ferrado no sentido assim, pô, sem tesão na profissão da advocacia criminal, que era a área que teoricamente você tinha escolhido para abraçar, é a área da segunda fase, é a área que você fez pós-graduação, fez um primeiro júri ali junto com outra pessoa, não curtiu aquilo ali, né? Aquilo não fez seu coração cantar. Foi para um escritório, se colocou à disposição para fazer tudo, queria aprender, se colocou à disposição para ser voluntário, isso depois de 1 ano e meio, sem conseguir vaga em nenhum outro campo. Exatamente. E aí, você tem a oportunidade de entrar na OAB, você entra numa comissão que você não é que você não gostou da comissão, é porque realmente você tinha zero de prática daquilo ali. Né? Era algo que, como você disse, não tinha tesão em fazer advocacia criminal, você não ia gostar também da comissão, naturalmente, apesar deles fazerem muita coisa. Você entra com o cara, você começa a ver a eleição de OAB, que é um negócio que é legal. Eu participei de duas, né? E adorei participar das duas. É um negócio que chama a atenção, que, pô, é dinâmico, é do dia a dia. Você gosta de participar daquilo, vai para um almoço e são esses detalhes que fazem a diferença. É um convite despretensioso, é um evento que você não imaginava que ia dar certo, é um direct que você responde que você nunca imaginou que dali sairia uma parceria, sairia um negócio, sairia algum tipo de contato. O candidato senta do seu lado, começa a conversar, conhece um pouco mais você e abre as portas da OAB. Eu lembro desse momento que eu sentei numa mesa com um monte de jovem advogado e eu não conhecia ninguém que estava ali. E aí fazendo assim, conversando com o pessoal e tal, e daqui a pouco o cara sentou do meu lado. Você da onde e tal? Eu contei, eu trabalho com fulano, papapá, e sim, pô, falei, cara, o cara é muito gente boa, velho. Era completamente... Aí foi aí o primeiro contato que eu tive com ele, que até hoje é um cara que, assim, que eu tenho muita admiração e muita gratidão. Você, quando foi lá no Espírito Santo, também percebeu isso.
E realmente esse almoço, o fato dele ter sentado do meu lado e ter me visto, né? Me visto como um colega, como um advogado, isso mudou um pouco assim a minha trajetória, entendeu? E a partir dali, depois que ele ganhou, eu comecei os trabalhos lá na OAB Jovem. Começou como membro? Como membro da comissão. Certo. Comecei alguns meses como membro da comissão. Depois, a presidente, na época, me chamou para ser secretário-geral. Aí já passaram em alguns meses. Aí depois eu saí da OAB Jovem, voltei para a advocacia criminal. Sério? Voltei para a advocacia criminal. Que eles, apesar de eu ter uma identidade com a matéria, presidente na época da comissão era uma grande amiga. Eu fui vice-presidente da comissão da advocacia criminal. Mas ali já foi diferente da primeira vez. Ali eu já estava muito focado com a OAB em si. Eu já estava muito envolvido com a OAB. Como antes eu não sentia aquele tesão da OAB que eu tenho até hoje, né? E aí eu fui trabalhando muito, até que isso passou um ano. No final do primeiro ano, eu era vice-presidente da... Foi mesmo, bicho. Você passou um ano dentro da... Não, um ano nesse período de ser membro, secretário-geral certo. E depois vice-presidente. Isso passou um ano. Até que no final desse ano, o presidente da OAB Jovem lá, na época, pediu para sair, a OAB Jovem ficou sem o presidente e foi o ano que estava começando a pandemia. Certo. E aí, assim, tudo completamente difícil, tudo bagunçado, tanto na OAB, tanto na advocacia, a gente basicamente sem rumo. Nesse período, eu já tinha saído do escritório que eu era contratado e tinha montado um escritório meu. Foi mesmo? Foi. Montei um escritório, virei sócio nesse período, sim, um pouquinho antes, aí veio a pandemia. Então, na pandemia eu já estava com um escritório que era meu, eu era sócio, de mais 3 pessoas. Eu quero escutar um pouco mais disso. Pois é. Eram 2 sócios que eu trabalhava. Aí o escritório, eles romperam, assim, uma palavra muito forte, mas eles decidiram terminar a sociedade, cada um seguiu um rumo. E aí um deles me chamou para ser sócio dele. Vamos montar um e tal. Eu falei, não, beleza. Entendi. Já era das pessoas que você trabalhava. Já era, pra você ver como aos pouquinhos a gente vai criando relações, né? E aí eu montei esse escritório de advocacia junto com eles. Isso ali era começo de 2020 ali? Era ou um pouquinho antes. Um pouquinho antes. E tentava dividir o meu trabalho com a OAB com o escritório de advocacia, o que já foi uma dificuldade. Porque tinha gente no escritório que não entendia a importância de você se dedicar tanto tempo à OAB. E esse foi, na verdade, um dos principais motivos de, lá no final, eu ter decidido sair do escritório que eu era sócio. Entendeu? Foi basicamente isso que eu falei, cara, eu tenho essa minha postura, eu gosto muito do trabalho da OAB e no final das contas eu decidi romper esse escritório. Mas vamos lá, passo a passo. Montei um escritório de advocacia e aí logo em seguida, assim, pouco tempo depois veio a pandemia e na pandemia o Risco chegou e falou, Baltazar, você quer assumir a OAB Jovem? Quer ser presidente da OAB Jovem? Caramba, velho, no meio da pandemia não tá, eu vou fazer o quê? Não tá funcionando nada. E aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que é que dá pra fazer. Assumi a parada, botei nas costas e falei, vamos lá, vamos começar a fazer evento online. Foi aí que a gente começou a fazer o evento online no Espírito Santo. Foi a OAB que teve a primeira entrega de carteira virtual do Brasil. Sério? Foi lá no Espírito Santo. Foi ideia lá do Risco. Eu falei, uma galera esperando para pegar a OAB, para tentar começar a trabalhar num período extremamente difícil. Tem que ter algum jeito dessa galera pegar a OAB. E a gente fez lá no Espírito Santo a primeira entrega virtual. Foi lá e depois outras OABs foram seguindo esse caminho. Baltazar, você vê assim, né? Tipo, o momento de pandemia também, para mim, para o meu escritório, foi toda uma reinvenção também, né? Eu vim de um rompimento de uma sociedade em agosto de 2019, então estava tentando ali naquela fase ali, setembro, tal, refazer o escritório com as pessoas que estavam junto comigo. Tentei refazer, a gente foi lá aos trancos e barrancos, aí vem recesso do judiciário, vem aquela volta ali janeiro, fevereiro, carnaval, pandemia. Não, foi. Né? Como eu tinha, assim, e aí graças a Deus eu já tinha aberto os olhos para essa questão do digital, foi o momento da minha vida que eu mais ganhei dinheiro. Não foi com a advocacia, foram com os cursos online. Eu ganhei muito dinheiro. E você deu sorte, entre aspas, de ter começado a pandemia, que a pandemia foi um bom momento de se desenvolver no digital, mas você já tinha uma base. Isso. Então, quando veio a pandemia e você já tinha o digital,
você alavancou, Eu já basicamente. tinha 3 anos de que eu fazia vídeo, conteúdo de rede social, que eu batia naquela tecla. Como Eu era já te algo, acompanhava lá. Como era algo que, assim, que era muito... eu era meio que lobo solitário. Eu e outras vozes, assim, a nível de Brasil, eram lobos solitários ali em seus estados. Isso ficou muito forte, porque todo mundo viu a necessidade. Ó, tá tudo fechado, eu vou ter que ir pra internet. Vai ser um momento ali que eu vou ter que me posicionar de alguma forma e vou crescer. E ali foi realmente, eu conquistei muito aluno, foi um negócio assim, que é um momento pra gente contar um podcast inteiro. Mas é algo ali, naquele momento da pandemia, você tem que ser criativo, sabe? Você tem que começar a se posicionar de uma forma diferente e ter esses estalos. Isso da entrega de carteiras online é ser criativo. É ter um posicionamento diante da dificuldade e tentar encontrar uma solução. Porque é muito fácil você dizer assim, mas tá em pandemia, tá difícil. Tá pra em todo pandemia, mundo. vamos esperar essa pandemia acabar para entregar a carteira deles. Podia ser a solução assim mais conservadora. Isso. Mas aí, para entender, Baltazar, essa questão, eu gosto muito dessa parte cronológica, para até o pessoal ir entendendo que é muito fácil você escutar hoje e contar isso olhando para trás. O problema é quando você está no meio dessa trajetória, que talvez alguma dessas pessoas esteja nesse momento. Ou não encontrou a vaga, ou está na OAB, ou está pensando em entrar, ou é uma pessoa que está sozinha hoje no escritório, ou é alguém que está dentro do escritório que não apoia outras atividades que essa pessoa tem, e aí seja OAB, seja posicionamento na internet, isso vai acontecer pra caramba, mas é isso que eu quero entender. Nesse momento aí, por exemplo, dessa entrega virtual, você já estava como presidente jovem? Aí eu já estava como presidente jovem. Na primeira entrega virtual, eu já tinha assumido como presidente jovem, porque eu assumi bem no início da pandemia. Eu lembro que quando o Risk ele anunciou a pandemia, já foi numa live. Risk estava nessa ideia, nessa onda de fazer lives, ele mesmo, sozinho, sem programação, abriu uma live e aí ia chamando o pessoal. Então eu tenho isso muito marcado. Foi quando ele me viu, ele já tinha combinado, obviamente, comigo. Ele me viu, ele me chamou para participar da live com ele e ali na live ele me anunciou como presidente da OAB Jovem. Eu lembro que a gente estava todo mundo isolado, eu já estava em casa, no quarto, e todo mundo já estava isolado. Foi aí que ele me anunciou como presidente da OAB Jovem. Pô, foi aí numa live, foi velho, numa que live, massa. velho. Foi numa massa. live. Pegou muita gente aí de surpresa. Pô, entendeu? E aí tanto que questionaram, assim, pô, mas tá ok, ele é o novo presidente da OAB Jovem, mas vai fazer o quê? Tá tudo parado. E antes a gente rodava muito o estado com os cursos, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Eu falei, a primeira ideia, então, vamos lá, vamos fazer live. E aí, isso com um trabalho paralelo, né? Pra você ver que são duas trajetórias, a trajetória de escritório e a trajetória de ordem, né? E isso, nesse período de pandemia, eu já estava num período ruim do meu escritório, como muitos escritórios. Sem conseguir muitos clientes, eu não estava tirando um centavo do escritório, porque tudo que vinha para o escritório ficava no escritório para fazer, para pagar a conta e para ter um caixa, né? Sim. Eu não tirava um centavo, que já era muito difícil, e eu queria estar muito envolvido na OAB, porque eu tinha a sensação que isso seria muito importante, tanto para o ambiente que eu estava, eu acho que eu tinha a sensação de que eu podia ajudar, e para mim também, né? Que era um ambiente que eu podia criar relações e que, eventualmente, essas relações elas poderiam dar frutos, né? Perfeito. Então, a gente foi seguindo, a gente fez a primeira live com o Hércio Quaresma, deu quase 2.000 pessoas na live. Nossa, e era o boom, né? Então, assim, Sim. as lives elas estavam bombando naquele início. E a gente fez muita live, era live dia sim, dia não, basicamente. E nesse período também, além das lives, a gente decidiu fazer uma versão social, tá vendo que já pega um gancho do que eu trabalhei antes, da parte social lá na defensoria. Então, vamos ajudar essa galera. E aí, junto com outras comissões da OAB, a gente entregou cesta básica para advogados que estavam em situação de necessidade na pandemia, e que foi aí que eu fui perceber o quão privilegiado às vezes a gente é. Total, bicho. Tá? Porque a gente decidiu entregar essas cestas básicas e fomos nós mesmos que fomos entregar. A gente enviou cestas para o estado inteiro. Os presidentes jovens das subseções organizaram internamente dentro das subseções, e a gente em Vitória e dando as cestas básicas para o estado. E a gente foi na casa dos advogados entregar as cestas básicas. E a gente viu muita gente passando muita necessidade. Jovens advogados passando necessidade. A gente subiu o morro. Risk subiu o morro com a gente lá em Vitória para entregar a cesta básica. Foi um momento muito preocupante para a gente, porque a gente não tinha essa noção. Só com esse contato a gente vê que tem muita gente que está batalhando e que está passando dificuldade.
E um momento de muita gratificação também, porque a gente viu que a gente estava minimamente ajudando alguém. E nessa pandemia, esse foi um legado da gestão do risco que minimamente a gente conseguiu dar esse subsídio para essas pessoas. Cara, você vê que louco, assim, né? E isso é muito forte, porque às vezes a gente tá reclamando de dificuldade de cliente, que cliente tá demorando a fazer o Pix, que tá demorando a sair o alvará, né? Que tá com dificuldade às vezes, porque tá chovendo, vou me molhar. E tem gente que só queria aquele cliente. Só queria aquele clientezinho ali, gente que vai fazer audiência de ônibus, né? A realidade do advogado não é simples, sabe? É. E às vezes a gente vê muita gente reclamando de barriga cheia, sabe? Reclamando assim de uma situação. E é normal a gente reclamar, mesmo porque é a profissão que a gente é pago para reclamar também. Mas é algo assim que a gente realmente não tem muita noção, né? Logo estou pulando poucas etapas, mas eu lembro de uma... A gente foi fazer uma palestra, né, juntos, lá numa subseção, que eu lembro dos advogados chegando a pé, né, que estavam... Você via, assim, que a pessoa estava se esforçando para estar ali se esforçando para estar ali. Tirando Pra- uma parte importante do dia e se esforçando muito para ver um conteúdo seu. Isso. é muito... Por quê? Porque a pessoa queria ver, entender mais de rede social, se realmente era algo que ela podia fazer, se era uma forma realmente que ela podia atrair cliente, como fazer aquilo. Porque é isso, a dificuldade é o como, muitas vezes. Ou saber que existe. Sabe? A gente pode até conversar aqui hoje sobre algumas ferramentas de inteligência artificial, tudo isso, mas eu vejo que às vezes o advogado, o que falta dele é só saber que existe. Sabe? Tem muita coisa assim que o advogado pode abraçar de uma forma que pode mudar a carreira desse advogado, ele só precisa ter essa oportunidade. É alguém dizer, amigo, tem isso aqui, Você sabia que tem essa possibilidade do Jus Brasil? Você sabia que você Abrir pode uma fazer porta, né? isso? Às vezes é esse detalhe. Então, eu acho que o papel da OAB tem que chegar nessa pessoa. Tem que fazer de uma forma que a pessoa saiba pelo menos que existe, ou minimamente ter acesso a alguém que possa pegar na mão dela e dizer, tem isso aqui, clica aqui, vai nesse botão, faz isso, faz isso. Eu acho que esse é o papel da gente. E chegar na base. Na base. Chegar lá no interior, chegar lá no interior do interior. Isso. E, cara, esse trabalho, ele é muito legal. Eu acho que a OAB ela tem esse poder de levar oportunidades, de levar portas para a advocacia. Ô, Baltazar, aí vamos lá. Dentro disso, quando foi que você desfez o escritório mesmo, o escritório que você estava? Certo. Aí, cara, eu não vou lembrar exatamente, foi no meio da pandemia. Eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu não estou vislumbrando o futuro, mas eu estava cômodo, já estava naquele comodismo de, não, eu já tenho meu escritório, a sala está lá, está toda montadinha, tem um cliente ou outro lá, o escritório já estava se sustentando e fazendo caixa, não estava ainda tirando dinheiro, não estava sendo remunerado. Mas ele tinha um caixa, estava se sustentando, estava pagando todas as contas, mas eu não estava bem, eu não estava feliz, eu não estava... Voltei já numa outra fase da minha vida na advocacia que eu não estava com tesão, mas de novo, assim, eu não desisti, conversei muito, falei, vamos lá, vou romper. Já era presidente da OAB Jovem, tinha esse trabalho que eu estava muito dedicado, e falei, vou me afastar do escritório, e aí vou procurar, sem planos, com a mão na frente e outra atrás. Eu saí do escritório, os clientes ficaram pro escritório, e saí com a mão na frente e outra atrás, eu era presidente da OAB Jovem. Então foi um dos momentos também que eu tive assim uma grande dificuldade de saber para onde que eu ia. Porque eu tinha muito isso. Eu falei, se eu for presidente da OAB Jovem, eu quero advogar. Porque eu não quero ser um presidente da OAB Jovem de Instagram. Perfeito. Entendeu? Então, eu quero passar, pelo menos, de parte das dificuldades que a jovem advocacia passa, para eu entender o que aquela galera está passando, para eu vivenciar um pouco, pelo menos. Obviamente que tem gente, como eu falei, que passa muitas dificuldades, muito mais graves do que a gente pode imaginar, e foi só nesse contato que eu tive que eu não podia reclamar basicamente de nada. E nesse momento eu falei, vou sair e vou procurar outro caminho. E aí, saí, a gente conversei com o pessoal, foi uma saída tranquila. E pensei, cara, no dia seguinte eu estava assim, e aí agora, o que é que eu faço? Tenho um cliente, estou no meio da pandemia, tenho a OAB Jovem para ajudar a gestão a tocar, mas eu não sou advogado. Advogado é que tem cliente, advogado tem processo, advogado é quem trabalha. Então, vamos lá. E aí, o que eu fiz? Fui para a pessoa que já tinha
me recepcionado e que já tinha aberto portas para mim. E cheguei pro Risk, presidente. Falei, Risk, tô aqui sem cliente, sem ninguém e tal. E o que você vislumbrar de abrir uma porta para mim na advocacia, eu tô aqui. Aí ele chegou, cara, vai pro escritório lá amanhã. Escritório dele. Escritório dele. Sim. Vai lá pro meu escritório, senta, pega uma mesa lá e trabalha lá. Não foi assim, não é que ele me contratou. Ele foi, vai para lá e fica lá. Aí eu falei, não, beleza, pelo menos eu vou ter um lugar para abrir o notebook. Isso. Tava na pandemia, mas já tava flexibilizando já alguma coisa, já podia ir com aqueles cuidados. Eu tinha abri o notebook para pelo menos pensar no que fazer, né? E aí eu cheguei lá, no dia seguinte eu tava lá com a equipe dele, que é maravilhosa, e abri o notebook e falei, tá, e agora? E agora, velho? Tô com o notebook aqui aberto, o que é que eu vou fazer? Ah, vou escrever um artigo, que não sei o que, mas aquela coisa querendo trabalhar, mas eu já tava lá. E aí eu cheguei e falei, pessoal, ó, eu tô aqui e tal, mas pô, tô à disposição de vocês. Se vocês precisarem fazer uma audiência, acompanhar alguma coisa, fazer, sei lá, fazer um relatório, qualquer coisa básica, eu tô aqui à disposição de vocês. E o que vocês precisarem fazer, independente de remuneração de nada, velho. Eu tava ali querendo trabalhar. E aí no outro dia, ele já recebeu uma mensagem dele falando, faz essa sustentação oral aqui pra mim. Eu nunca tinha feito uma sustentação oral no tribunal do trabalho, pô, era justiça do trabalho, velho. E aí eu fazer uma sustentação oral, eu falei, vamos fazer. E aí passei a madrugada estudando o processo, estudando o regimento interno no tribunal. E aí fui lá, sentei online, né? As sustentações orais que eu tinha feito na justiça estadual eram todas presenciais. Online, fui e fiz a sustentação. Aí foi aí que aos pouquinhos eu fui recebendo coisa para fazer lá. Sim, entendeu? Foi ganhando a moral, digamos isso, assim. Né? Foram confiando, né? Foram confiando, pô. Passa aqui, tô ajudando, tá ali, tô na equipe. Eu sempre, cada vez mais, me colocando à disposição. Já comecei aí a fazer peças, fazer recursos. Comecei a trabalhar lá. Cara, isso é um negócio que é muito importante, Baltazar. Às vezes isso pode parecer normal para você, isso de você se colocar à disposição, mas não é. O que a gente mais vê, a gente fala direto lá no escritório, é tipo assim, a quantidade de pessoas que são quadradas ou que espera cair no colo. Sabe? Tem um grande amigo meu que a gente tava conversando um dia dele sobre advocacia e tal, e ele tem esse perfil inquieto que se não tiver nada para fazer, ele vai arranjar. Ou ele vai para um ambiente que ele tem a probabilidade maior de alguém contratar ele, de alguém conversar com ele. Isso, sabe? É de você se colocar à disposição para a vida também, né? Para a coisa chegar, né? Tem gente que pensa mais na questão de energia, né? Se abrir para o universo. Mas qual é o negócio? Tem um rapaz que estudou com a gente também na época de faculdade, que ele espera cair no colo, sabe? Que ele é do perfil que se você disser o seguinte, Baltazar, você tem aqui esse espaço para fazer. Tá aí esse espaço para você, como o Risk fez. Ele te deu ali uma mesa e o espaço. Esse cara aí é uma das pessoas que ele vai fazer lá e ele vai ficar ali o dia inteiro, a noite inteira, calado. Ele entrou, calado, ele ficou e foi embora. E vai fazer isso até o dia que alguém chegar até ele e diga, faça isso aqui. Esse pode ser que não chegue. E não chega. E não chega. Eu acho que esse é o detalhe. O mundo só acontece para os dispostos, né? Para as pessoas que correm atrás mesmo. Só esse ato de você se colocar à disposição, automaticamente a pessoa que está lá, que ouviu você, ela mesma já diz assim, o que eu posso passar para ele? Só isso já muda. Quando alguém se coloca à disposição ou se abre e diz assim, eu posso fazer isso aqui, eu posso te ajudar com aquilo, tá precisando de um help, quer desafogar em algum relatório? Manda para mim. É isso. Sabe? Então, tem pessoas, a gente conversou muito no episódio anterior com o Gabriel, que é meu sócio do escritório hoje e ex-estagiário. Ele foi um cara que ele criou a vaga dele de estágio. Massa. Sabe? Você é a mesma coisa, você criou a sua função, você criou um espaço lá dentro. E isso aconteceu porque você estava disposto, sabe? E aí é uma coisa que eu quero entender um pouco mais. Foram abrindo os primeiros contatos, Risk te mandou a sustentação, as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de confiança e mandaram ali para você alguns detalhes, algumas demandas, recursos, apelações, enfim. E aí? Cara, e aí chegou no momento em que a gente sentou para conversar e falou, Baltazar, basicamente você já é da equipe. E aí vem para a equipe. Foi basicamente isso. Assim, a relação ela foi se construindo de uma forma, relação com ele e com o restante da equipe, foi se construindo de uma forma muito natural.
eu entrei para a equipe de uma forma natural, espontânea. E aí eu tava lá dentro e falei, não, pô, você já conhece os clientes, você já conhece os processos, e a gente está precisando de uma mão de obra qualificada. E eles viram que eu estava lá, assim, estava estudando, né, direito do trabalho, estava estudando direito civil novamente. Direito do trabalho não tinha contato. É isso que eu ia perguntar. Que era o escritório de advocacia trabalhista lá. Sim. Então, já foi um terceiro momento. Você vê que eu saí de direito penal, aí fui para civil, e aí depois eu fui para trabalhista. O que, em tese, não é legal, porque o legal é você chegar e você focar ali numa área. Mas a gente pegou um período tão conturbado, né, pegado de pandemia, de tudo, que a gente também tem que ser um pouco maleável, né? E se a gente for muito rígido, às vezes, e ficar batendo pé, batendo cabeça com uma coisa muito fixa ali, talvez você não tenha essa flexibilidade de poder se adaptar aí ao seu ambiente. Eu acho que isso é um privilégio muito bacana dos advogados, que é poder você se adaptar ao ambiente que você está. Total. E aí eu, do zero, novamente, comecei a estudar direito do trabalho. Mas é isso. Dentro dessa parte toda de faculdade, você chegou a ter em algum momento, algum tipo de aptidão com o trabalhista? Não. Ou em algum momento, algum tipo de conexão mínima? Que você diz assim, pô, uma área legal ou não? Nem Uma área legal. Uma área legal. Não abominava como tributário, por exemplo. Certo. Mas era uma área legal, mas sem proximidade nenhuma. Foi a oportunidade mesmo de entrar lá, sentar no escritório e falei, pô, aqui 70%, 80% da demanda é trabalhista, então eu preciso estudar. Então, quando ele me mandou fazer a sustentação oral, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar para estudar o regimento interno não sabia nem quantos minutos eram, porque a justiça é completamente diferente. Muda tudo. Estudar o processo, estudar a tese e tal, foi quebrando cabeça mesmo. Então, além de você estar ali disponível, você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto. Perfeito. Porque se eu não saísse da minha zona de conforto, eu falei, não, eu só faço civil, eu só faço criminal. Hoje eu não estaria ali. E aí a gente tá falando mais ou menos de que período aí, Baltazar? Esse momento que você meio que foi abraçado já enquanto equipe. Ah, já tá aqui mesmo, ó, vamos lá, chega junto. Foi você já aproximadamente uns 4 meses depois do primeiro dia que eu sentei ali no escritório. Certo. Foi 4 meses depois ali, eu falei, não, vamos lá, vamos formar uma parceria aqui, vamos formalizar uma parceria aqui, que aí vai até hoje e aí já vai fazer 3 anos. Pô, que massa. Tem 3 anos lá já, então. Vai fazer 3 anos esse ano que eu tô lá no escritório. E, assim, só a relação com a equipe, a relação profissional com ele só vai melhorando. Eu tenho muita gratidão com ele, tanto pelas portas que ele me abriu na OAB, quanto pelas portas que ele me abriu na advocacia e também com toda a equipe dele que me recepcionou naquele momento, né? Porque queira ou não queira, ele mandou eu ir lá no dia seguinte e simplesmente eu apareci lá. Sim. No dia seguinte, a equipe me abraçou e que eu tenho uma relação muito bacana com eles lá. E você vendo assim, Baltazar, isso é algo que é rotineiro lá? Ou, tipo assim, também calhou de que ele se conectou com você? É algo que você já tá vendo outras pessoas também seguindo esse mesmo caminho, do tipo assim, dele abrir um espaço? Ou você sente que você realmente foi diferente nisso tudo? Não, eu acho que foi. Eu acho que tanto de advogados que entraram lá no escritório, nenhum foi nesse estilo, de chegar lá do nada e depois... foi porque a gente realmente precisou e abrimos processo seletivo. Então, eu acho que lá no escritório eu fui um caso à parte, assim, né? Porque, de uma certa forma, pelo trabalho da OAB, eu já tinha mostrado que eu era uma pessoa, pelo menos assim, esforçada, né? Para ele e para quem estava ali em volta. Então, eu falei, pô, não, Baltazar faz um trabalho legal aqui na OAB Jovem, vou dar a oportunidade aqui para ele. Eu acho que eu devo muito isso à dedicação que eu tive na OAB nesses primeiros anos, né? Isso é um ponto que eu acho importante. O que eu vejo de gente assim, que faz várias atividades de meio, sabe? Do tipo assim, de qualquer jeito, que o que é importante para a pessoa é o processo de milhão. Ó, no processo que eu vou ganhar 1 milhão de honorários, esse processo aqui eu vou sustentar. No processo aqui que realmente é um cliente que paga bem, nesse processo aqui eu vou me dedicar, vou fazer o meu melhor. E às vezes não é isso. É você fazer o melhor, mesmo quando você é membro, mesmo quando você está numa função menor, mesmo quando você é a pessoa que carrega, né? Que carrega ali o que faz o negócio acontecer. Você era secretário-geral em um tempo, então você era a pessoa que redigia, que fazia ali, né, a parte documental, que é burocrático para muita gente. Então, assim,
nesses pequenos detalhes que você vai vendo as virtudes da pessoa, né? Vai vendo a virtude do homem, da parte do relatório, das petições, enfim, do comecinho ali dos processos também, você vai tendo essa conexão. E outra coisa que eu achei interessante nisso tudo é que em um certo momento você teve algum tipo de atrito dentro do escritório que você trabalhou. Por quê? Porque você não era apoiado em um outro tipo de atividade que você tinha, que era a OAB. Aí você foi simplesmente para o escritório do cara, que tem essa função principal dentro da OAB e que não é questionado por isso, porque o escritório é dele. Então, assim, lógico, ele pode ser questionado por outras pessoas que dizem, pô, o cara trabalha demais, tá sempre ali, é difícil fazer esse jogo conciliar, duplo, né? realmente. Então, assim, eu realmente entendo que é complicado, mas querendo ou não, eu sinto que é muito mais acessível, muito mais fácil a pessoa que está ali do seu lado entender, não, eu tenho reunião da OAB agora aqui, eu vou precisar me ausentar um pouquinho mais cedo. Exatamente. A pessoa entende ali porque ela também está vendo o chefe, ou está vendo um Foi sócio. num contexto, né? Foi num contexto completamente diferente, que se calhou ao que eu queria fazer, que era alinhar a minha advocacia com o trabalho que eu sou até hoje apaixonado, que é o trabalho de OAB. Perfeito. E aí, dentro disso, a gente, lógico, passou um pouco essa jornada toda para falar do seu período enquanto advogado, na parte da advocacia mesmo, mas eu queria voltar um pouco para essa parte do presidente jovem, né? O que a gente estava conversando. Desse período que você fez essa primeira parte das entregas da carteira, da live com RISC, entregas de carteira virtual, lives com 2.000 pessoas, e aí seguindo, né, nesse momento de pandemia, até quando começou a flexibilizar um pouco mais. O que é que você veio fazendo assim, o que é que você sente que de trabalho no OAB Jovem que você fez, que você gosta de destacar, que você sente que foi um bom momento seu? Foram dois principais trabalhos que eu acho que foram muito legais. O primeiro foi ainda na época de uma pandemia bem pesada, que foi a gente passou por um período de atualização das normas de publicidade na advocacia, que eram normas extremamente rígidas, né? E a gente estava exatamente no momento em que seria propício a flexibilizar essas normas. Então, antes, em tese, a gente não podia nem patrocinar conteúdo de advocacia, a gente não podia usar esses mecanismos que são muito interessantes de Google Ads, de patrocinar do Facebook. Nada disso era permitido e era o entendimento dos TEDs. Né? Patrocinar era quase um crime, na verdade. Era crime, né? Basicamente. Era um crime. Você não podia direito, assim, fazer vídeo, conteúdo em rede social, porque isso era tido como algo ou pejorativo ou algo que realmente diminuía, né, e prejudicava a honra da advocacia. E a discussão era muito... um dos argumentos que eram muito utilizados na época era a questão do equilíbrio econômico. Né? Porque a advocacia ela não pode se mercantilizar. Mas se você permite o patrocínio, vai ter gente que vai patrocinar com 20, com 30 reais e teria pessoas que iam patrocinar com R$1 milhão. Então, existia um argumento que iria trazer um desequilíbrio econômico. Foi um argumento que, primeiramente, eu acreditei e encampei. Sim. Né? Porque, de uma certa forma, faz sentido. Na minha cabeça, eu falei, não, eu preciso aqui encontrar qual é o melhor interesse para a jovem advocacia, que não vai ter 20, 30, 40 mil reais para patrocinar um post. Né? Só que, depois de um certo tempo, e você me ajudou muito nisso, a gente foi percebendo que esse desequilíbrio ele já existe. Isso. De uma forma muito mais grave, muito mais flagrante, fora das redes sociais. Perfeito. Né? Então, a partir do momento em que o Tribunal de Ética, na época, nos provocou, como Comissão da Jovem Advocacia, se era favorável ou não ao patrocínio. E eu lembro que eu fiz uma votação dentro da comissão. A comissão ela foi desfavorável ao entendimento de que se podia ou se não podia. Não era favorável se queria mudar ou não. Era se na época podia ou não podia. E eu lembro que a gente fez a votação, foi unânime quase, para ser contra o patrocínio, menos uma pessoa, que foi a Tainá, que hoje é a presidente atual presidente da OAB Jovem. Tamo junto, Tainá. Gostei de ver aí, viu? Então você vê, desde aquela época, ela foi firme e ser a única a votar contra, né? Porque ela também já fazia, ela já sabia a importância da produção de conteúdo. E aí ela veio conversando comigo, eu falei, cara, a gente votou, mas outras pessoas vieram falando comigo, eu falei, eu preciso me aprofundar nesse assunto, eu preciso estudar um pouco mais nesse assunto. E foi aí que eu fui entender essa questão do desequilíbrio econômico, ele já acontece na vida real, na verdade, esse seria um mecanismo para você tentar equalizar um pouco as coisas. Perfeito. E fui tentar aprender também mecanismos das próprias redes sociais e os benefícios e os malefícios disso. Uma coisa importante para você que está assistindo aqui, para entender essa questão do equilíbrio econômico. Essa tese, assim, do tipo, vão existir advogados que vão investir 100 mil reais de honorário, ou 100 mil reais em anúncios patrocinados, 300 mil, 1 milhão, que seja.
o grande ponto que eu sempre bati nessa tecla, eu e vários outros também do mercado, a gente dizia, isso já existe. Só que ele não investe no anúncio patrocinado. Ele investe para aparecer no Jornal Nacional, para aparecer no Fantástico, ele investe para aparecer na Forbes, para ser colunista de um grande jornal. Para ganhar prêmios de melhores escritórios de advocacia. Para ganhar prêmios. Inclusive, só para você ver um negócio, com certeza você assistiu, Baltazar, mas eu lembro na votação do Conselho Federal da OAB sobre o provimento 205/2021, teve uma pessoa que disse assim, o questionamento, né, o advogado não pode receber prêmios. Teve uma pessoa que disse, e não pode não, pagar para receber um prêmio? Não, lógico que não pode. Sabe que é isso, já existia. Então, assim, e muito mais inacessível para o advogado. E é entender o seguinte, e é os testes que eu sempre faço lá, com R$20 o anúncio patrocinado, você atinge 10 mil pessoas. Sabe? Então, isso, ó a força disso para o jovem advogado. Lembra do Baltazar lá da antiga, ferrado ali, sem ter uma condição, assim, se não ter cliente, sem ter conexão, sem ter o que indica. Imagina se lá atrás você tivesse o conhecimento e a possibilidade que existia de você ali colocar um anúncio patrocinado, um vídeo seu aparecendo para 10 mil pessoas gastando R$20. E aí é que tá. Eu não quero o cliente ali do Nelson Williams que aparece no Fantástico. Eu quero o cliente ali do Zezinho, dono da esquina, que vai me dar um processo. Esse é o foco que os grandes escritórios não atingem. Não atingem e não querem atingir. Entendeu? E aí é que tá a diferença, quando a gente vê essa questão do desequilíbrio econômico. Inclusive, você falou da Tainá, e ela tem um podcast maravilhoso, que é o Jus de Desperande. Inclusive, que eu tô esperando ser convidado também para participar. Eu já disse assim, ó, mandei uma mensagem pra Tainá aqui mais cedo. Disse, ó, Tainá, vou esgotar todo o tema com o Baltazar. Quando você convidar, tá ferrado. Vai conversar ali sobre a parte da música dele, que também é boa, mas a gente não vai entrar aqui nesse tema hoje. Mas vai ser o que vai sobrar pra você. Mas eu achei um negócio interessante, um podcast do Risk, falando lá na Tainá, que ele, por exemplo, era muito favorável a essa questão da publicidade, que por ele, inclusive, era muito melhor, muito mais amplo. A gente era muito mais parecido com a questão do marketing dos Estados Unidos do que o que a gente está no provimento hoje. E eu acho um pensamento interessantíssimo, que é o tipo de pensamento que a gente não pune quem faz o marketing. É o tipo de pensamento que é antiético, é o advogado que rouba dinheiro de cliente. É o advogado que está ali fazendo e prejudicando realmente a que rouba cliente de outro advogado. Que rouba cliente de outro advogado. Não é o advogado que está fazendo um vídeo na rede social. É o divulgar um resultado. Ok, realmente tem no provimento da OAB que não pode. Mas e aí? Imagine se pudesse. Então são essas discussões que a gente precisa começar a atiçar. Será que realmente é um prejuízo para o advogado que trabalha certinho divulgar um resultado? Que ele conseguiu, que ele trabalhou, um resultado que é lícito, que é transparente? Não sei. Pode ser que hoje, inclusive, você seja contra desse tema. Sim, hoje eu penso de uma forma assim, um pouco aversa à divulgação de resultado, mas eu acho que existem, inclusive, outros mecanismos mais eficientes do que de você divulgar um resultado e se aproveitando desses mecanismos que a gente já tem acesso. Que eu acho que pode melhorar, pode sim, tem que se debater. Antes disso, não se debatia. E eu acho que se debatendo a gente vai encontrando esse caminho melhor. E o debate é tão legal que no primeiro momento que esse assunto veio à mesa, para mim, seja como advogado ou como presidente da época da OAB Jovem, eu fui contra e hoje eu sou aluno seu no Advogados. Aí sim. Como esse debate ele é legal e como a pessoa também tem que estar disposta a se abrir, né? A mudar um pouco a mentalidade. E aí eu vou fazer um outro elogio aí de quem está no sistema da OAB, que é o Ari Raguiante. O Ari Raguiante, que ele era corregedor geral da OAB, se não me engano, acho que era essa a função. E ele foi um dos caras que estava ali, ele era conselheiro federal pelo Mato Grosso do Sul, e ele era um dos caras que estava ali encabeçando essa mudança do provimento relacionada à parte da publicidade. E aqui em Sergipe, Baltazar, foi o terceiro lugar que ele foi fazer audiência pública. Então, terceiro, imagine. Quando chegou, era antes da pandemia ainda. E você vê, a palestra do Ari era voltada muito mais na ideia de regulamentar no sentido de punir. Então era o exemplo do advogado que fazia marketing, que era o cachorrinho com o nome de Alvará. Era o cara que era caricato, que postava ali foto do carro, foi a advocacia que me deu. Enquanto o marketing jurídico era uma coisa muito mais ampla. Sabe? Era o tipo de advogado que fazia aquele conteúdo simples de rede social, que muitas vezes era visto como caricato por conta dos outros, de quem fazia do jeito errado.
sabe? Mas esse advogado, ele queria uma regulamentação, sim, mas no sentido de permitir. E eu lembro até que eu fiz um podcast, como só eu sozinho mesmo, não divulguei esse podcast, era só divulgando propostas para que a OAB escutasse ali, que teve uma época que tinha um questionário da OAB Federal sobre o tema. Eu falei, inclusive, na audiência pública, pra você ter noção, Baltazar, aqui eu fui vaiado. Sério, Eu velho? fui vaiado, Rapaz, bicho. pesado. Lógico, eu fui ignorante em um momento lá. E aí já pedi, inclusive, fiz um vídeo pedindo desculpas pro Ari logo depois. Aham. Mas qual foi o negócio? Teve gente que me vaiou. Porque eu falei sobre uma coisa assim, que fiquei decepcionado e vendo um tipo de audiência ali que o tema era, ao invés de regulamentar para o bem, regulamentar de abrir um pouco mais, era no sentido de regulamentação para proibir. Para criar cada vez mais empecilhos. Exatamente. E o Ari mudou muito. Sabe? Isso que eu O Ari admiro dele. mudou completamente, foi de um lado para o outro, basicamente. Né? Exatamente. E ali Porque ele estava ouvindo a advocacia. Isso. Sabe? Então, às vezes, e eu acho que esse é o ouvido do advogado empreendedor, do advogado que acompanha a gente, que está assistindo aqui até agora, a pessoa tem esse ouvido ativado para isso. Sabe? Do tipo assim, pô, o Baltazar falou sobre um tema no podcast do PH, que aquilo ali ficou na minha cabeça e eu posso discordar dele hoje. Mas se eu for estudar e começar a ver aquilo, faz sentido o que ele falou. Então, a gente precisa ser cada vez mais aberto à discussão, aberto a debate. E hoje, o mundo já mostrou para a gente. Por exemplo, a gente vê isso na advocacia. O grande advogado que a gente muitas vezes viu, esse advogado assim que inspirava, a gente se inspirava nesse tipo de profissional, se ele não se atualizou, ele tem muita chance de estar fora do mercado. Com certeza. Sabe? Eu vejo isso acontecendo aqui. Quem não se atualiza, quem está ali naquele mesmo tipo de advocacia, que deu certo há 10, 20, 30 anos atrás, se essa pessoa não faz a mesma coisa, se essa pessoa não se adaptou, ela vai ficando, vai sendo carta fora do baralho. Você não consegue mais repetir a fórmula de sucesso de 10, 20 anos atrás. Exato. Tem aquela frase clichê, né? Que é o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Exato. E isso é verdade. Eu vejo comigo, Baltazar. A estratégia que eu tinha de rede social, de marketing jurídico lá atrás, quando eu comecei a fazer vídeos 7 anos atrás, não tem nada a ver com a de hoje. Você compara, por exemplo, eu lembro que eu fazia lives de 2 horas. Sabe? Hoje você vê um vídeo de Reels de 15 segundos, de TikTok de 15 segundos. Então, eu até como tiozão do marketing jurídico, dando certo comigo lá atrás, às vezes eu tinha isso. Pô, velho, isso aqui, TikTok é dancinha, sabe? Então, eu preciso me adaptar a esse mundo. E a advocacia é muito disso. A gente veio falando um pouquinho disso, de ser flexível, né? Tanto em diversas áreas. E a partir do momento que eu senti essa demanda na época, a princípio a gente foi contra, inclusive foi o posicionamento da comissão inteira, menos a Tainá, a gente foi contra. E depois a galera veio conversar comigo. Eu falei, cara, eu preciso estudar mais sobre esse assunto, preciso conversar com as pessoas. E aí foi aí que eu te mandei uma mensagem no Instagram. Falei, PH, eu já te acompanho e tal, eu vi que você assim, é muito, muito favorável, incentiva a produção de conteúdo, vem participar de uma reunião da comissão da UAB Jovem, e aí a gente começou a trocar uma ideia. Na verdade, você foi me responder um mês depois. Eu tenho esse problema. Infelizmente, eu tenho esse problema até hoje. Quando eu mandei mensagem, eu passei assim 1, 2, 3 dias, uma semana. Eu falei, rapaz, eu não imaginava que PH fosse ser tão nariz em pé assim, velho. Pô, bicho. Pô, não me respondeu, e eu já acompanhava ele, enfim. Aí depois você me mandou a mensagem, mano. Eu tava de férias, eu acho, eu tava viajando, foi mal, desculpa, tô à disposição e tal. E aí a gente trocou ideia no WhatsApp, você me passou uma visão completamente oposta do que eu tinha na minha cabeça, e a partir dali eu fui abrindo, você participou da reunião da comissão com, na época, o presidente do Tribunal de Ética, o Alberto Neme. Ele era o presidente do Tribunal de Ética antes, hoje ele é o secretário-geral. Que a princípio a gente estava ainda muito receoso de abrir as portas assim, né? Porque a gente não sabia até que ponto isso seria prejudicial ou não, estava no início da discussão. E eu lembro de você ter sido muito firme no seu posicionamento com a galera lá, com os membros da comissão que estavam assistindo. E a partir daí a gente começou a construir um posicionamento nosso, né, lá, porque a gente tem um trabalho dos presidentes jovens de todo o Brasil, no Colégio de Presidentes, e que tudo que acontecia lá era um posicionamento que eu trazia da base, eu levava para esse é o posicionamento nosso. E aí o pessoal foi construindo até que, depois de muita discussão e muita troca de ideias, saiu o novo provimento, que tem as suas ideias boas, tem as suas ideias que podem melhorar, mas que já foi um grande avanço, considerando o que a gente tinha antes, né? E partiu muito disso,
dessa sua ajuda que nos deu lá na OAB Jovem do Espírito Santo, que foi muito bacana. E a partir daí gerou um segundo projeto que eu tenho também muito, muito carinho, que foi no final da pandemia. A gente já pôde flexibilizar algumas regras, que foi a caravana do marketing jurídico, velho. Ali foi sensacional. Foi muito massa. Pessoal, imagine vocês. A gente rodou, acho que foram 9 municípios. Uns 10, eu acho. Foi 10, eu acho. Não lembro. Eu acho que eu fiz 9 palestras. Uhum. E em 3 dias, no Espírito Santo. Pô, foi muito massa. E outra, tipo assim, até já vou dar uma alfinetada. A Gabizinha, uma amiga minha também, da rede social, ela foi fazer a segunda caravana no Espírito Santo. Só que a caravana dela foi de Corolla, com um bracinho, Corolla com um bracinho aqui no meio, deitada. Foram 4 pessoas no carro. Motorista, presidente Risk, acho que a Tainá e a Gabi. Aqui, o bracinho não. Na minha época foi uma caravana, com motorista sangue bom. Ele não sabia diferenciar a esquerda e a direita. Isso é verdade, velho. O cara no final da viagem confessou, falou... Meu irmão, não fala de direita e esquerda pra mim não, porque eu não sei. Imagina. No final da viagem. Imagina, ele rodou mais de 1.000 quilômetros com aquele cabo que não sabia de esquerda e direita. Na van, e eu lembro pegando estrada de barro, indo pra Alegre, não sei se você lembra dessa. Alegre. Pô, foi maravilhoso, sabe? Um projeto assim que... E ali foi um dos projetos que me deixou mais feliz, Baltazar, que era aquilo que a gente falando, assim... É muito legal você estar num ambiente, sei lá, eu já palestrei numa palestra de abertura lá na Conferência Jovem da OAB, da Conferência Nacional da OAB Jovem, lá de Janine, lá no Mato Grosso do Sul. Foi maravilhoso, foi legal, tal. Um espaço de grande abertura, adorei. Só que quando você leva, assim, você vê... Eu lembro, assim, muito de Alegre, que tinha lá como lanche o bolachão. Sabe? Eu digo, pô, velho, que negócio assim. O pessoal tá querendo fazer, faz acontecer. Você vê que todo mundo ali ia levando refrigerante na mão. Porque a gente estava responsável por levar a palestra e cada um organizou o seu evento com o coffee break, né? E a gente foi para cidades que eram... bem distantes, né, da capital. Cara, e foi muito massa, sabe? Levar marketing jurídico, que é um tema que, via de regra, é internet, rede social, né? A gente pensa muito no digital, levar isso pro presencial, interior do Espírito Santo, bicho, eu adorei aquilo ali, foi muito bom. Não, ali foi sensacional pra gente, e a gente foi numa van, até uma van meio assim, né, desconfortável, né? Mas a gente viajou bastante, PH dava 3 palestras por dia, né? Foi. Uma palestra de manhã, viagem, 2, 3 horas de viagem, uma palestra de tarde, chegava mais uma palestra à noite. Foi pesadíssimo, mas foi muito legal, porque eu também, junto com você, junto com a galera que foi, a gente conheceu a base, a gente conheceu a necessidade. Teve uma cidade que foi Itapemirim, que a galera que se inscreveu para participar da sua palestra, não coube no auditório pequenininho lá da sede da subseção, e eles montaram uma tenda atrás da OAB, com, sei lá, umas 40 pessoas, quase. Era quase metade da advocacia da cidade. Pô, é sério, deve ser uma porcentagem altíssima da advocacia da cidade. Para ver a sua palestra no quintal da OAB. Pô, foi muito massa. E para você ver o interesse da jovem advocacia de pegar esse conteúdo de marketing. Né, em todas as cidades que a gente foi. Esse eu acho que foi o projeto, e foi o projeto que fechou a gestão, tanto a primeira gestão do RISC quanto a minha na OAB Jovem, e que hoje já teve recentemente a segunda, cara, vão ter mais, com certeza. Isso. Mas esses foram os projetos mas assim... vem cá, veio de onde essa ideia da caravana? Você lembra? A caravana veio do RISC. O RISC ele montou uma primeira caravana, mas não foi voltada para a jovem advocacia, que foi a caravana de direito penal. Foi a caravana com o Hércio Quaresma. Ah, foi verdade, você me falou. Ele fez uma caravana de uma semana com o Hércio. Saravá. Eu fui parte dos dias. Imagina, você tá numa van com o Hércio Quaresma. Nossa. Aí eu fui em parte dos dias e foi muito bacana. Eu falei, pô, vamos trazer isso para jovem, mas assim, para um tema voltado para a galera jovem, que a galera tá precisando agora, principalmente logo depois de ter acabado a pandemia. A gente já tinha um contato, acho que já tinha trazido lá para a OAB, foi para reunião, depois foi para mais uma palestra, enfim, você já tinha ido umas 2, 3 vezes. Teve um evento que foi na própria sede da OAB, e eu acho que foi logo depois, não foi? Foi logo depois. Aí, como a gente já tinha esse contato e eu já sabia que o seu conteúdo era muito bom, eu falei, cara, essa galera... Porque a gente fez um evento em Vitória, né? Eu falei, e a galera do interior que não tem acesso a esse evento? Pô, vamos levar para o interior? Vamos levar para
para cidades mais distantes aí da capital e foi sensacional. Pô, foi demais, foi demais. Tô doido por outra. Tainá, inclusive você que tá assistindo aí. Agora é com ela. Tô aguardando, viu? Agora eu só vou se for raiz. Se for pra ir de Corolla, não me leve, não. Eu acho que já dá pra você voltar lá. Eu acho que você foi tanto que a galera vai falar, dá um tempinho PH. Isso, tem outra cidade no interior que eu não conhecia. É verdade, não conheceu. Sabe, na época da gente lá, a gente era um calor brabo, né? Eu lembro que a gente foi São Mateus. O ar-condicionado do Evan não dava conta. Não dava, não. Mas teve uma cidade que... Linhares, a gente foi em Linhares, a cidade tava um sol absurdo, que era próximo do almoço, assim. E aí eu vi nessa última que foi com Gabizinha, era todo mundo de casaco, em Domingos Martins. Foi Domingos. Eles foram pra Domingos Martins. Bebezinho, fogueira. Eu digo, aí tá bom demais. Você foi muito raiz, velho. Eu fui muito raiz. Acho que esse é meu problema. Mas ó, foi massa demais. Adoro. E assim, virei quase cidadão capixaba. Inclusive, você que tá assistindo isso aqui agora, você que tá junto comigo aqui, Baltosa, tem uma pergunta que eu recebo muito. Nossa senhora. É uma pergunta que você já sabe qual é. Uhum. Eu quero saber o seguinte. Lá, toda vez que eu vou para algum município, alguma cidade, alguma capital, todo mundo sempre diz o seguinte: PH, como é isso? Ah, lá no Maranhão, no Imperatriz tem a panelada. Você tem na Bahia, você tem o vatapá, você tem o acarajé. E aí, em Vitória, né, tem a famosa muqueca, que é a muqueca capixaba. E eu quero saber de você, baiano que você é, eu quero que você me diga o seguinte, na presença, inclusive, de nossa querida Carol, que também está aqui assistindo e é de Vitória, eu quero que você me diga o seguinte: a muqueca é a capixaba e o resto é peixada, ou muqueca tem que ter dendê e leite de coco? Paz, esse é um dos maiores dilemas da minha vida, velho. Porque você quer que eu corte o podcast? Se puder cortar, vamos testar a primeira resposta, qualquer coisa você pronto, corta. Vou cortar. Aí eu lembro que quando eu fui, eu te chamei, ó, aqui você vai comer a muqueca capixaba. E aí eu te levei lá para comer a muqueca capixaba. Mas assim, como eu sou baiano, e o Nordeste aqui também, aqui quando você pede uma muqueca, a muqueca vem com azeite de dendê e leite de coco. Né? Lógico. E eu lembro que quando você chegou lá, você achou, pô, diferente a muqueca. Né? E quando eu cheguei lá no Espírito Santo, eu era um adolescente revoltado. Eu tinha acabado de sair de Salvador, assim, com amigos e tudo, para um lugar que eu desconhecia. E o que me falaram lá é que, vamos comer uma muqueca. Eu vi, essa muqueca é diferente. Não, isso aqui é muqueca, porque você tem lá na Bahia é peixada. Aí eu falei, meu irmão, aí você já tá criando confusão comigo, velho. Porque não é assim que funciona o diálogo, né? E aí eu criei uma rixa no início muito grande com a muqueca capixaba e com essa postura do capixaba dizer, muqueca capixaba, o resto é peixada. E briguei demais, briguei muito com muita gente por causa disso, cara. Só que depois eu fui percebendo que assim, a gente tem a nossa cultura, o nordestino tem a muqueca muito tradicional com azeite de dendê, e o capixaba também tem uma muqueca que é muito gostosa, Sim. só que é feita com ingredientes completamente diferentes. Pra você ter noção, velho, eu fui pesquisar, cara, a origem histórica da muqueca para eu poder ter argumento para discutir. Você era um adolescente revoltado mesmo. Porque da onde que vem a muqueca? Eu falava, a muqueca baiana. Eles falavam, a muqueca capixaba, mas da onde que vem a muqueca? E de onde é que vem? A muqueca, eu descobri que não é a receita, os ingredientes que fazem a muqueca, mas é a forma de fazer. Entendi. A muqueca você moqueia, é moquear o alimento, que é você cozinhar um alimento ele todo junto durante muito tempo. Por isso que utilizam a panela de barro, que é uma coisa que é muito tradicional na muqueca capixaba, é uma panela de barro de altíssima qualidade que é feita lá. O alimento ele é cozido numa temperatura média durante muito tempo, que aí os alimentos eles trocam os sabores. Então, a muqueca é uma forma de fazer. É tipo, quando você vai fazer o peixe assado, você faz o peixe assado, você bota para assar. Mas você pode botar ali temperos diferentes, não vai deixar de ser um peixe assado. Então, hoje o meu posicionamento você pode fazer muqueca, mas independente do ingrediente, ele não vai deixar de ser muqueca. Então, eu criei um meio termo para não brigar com ninguém, entendeu? Eu fiz uma pergunta aqui, assim, pensei que essa resposta é sim ou não. O cara me veio com a teoria da muqueca, moquear, eu digo, bicho. É porque eu pesquisei isso para ter argumento para brigar com o pessoal de lá. Entendi. Só que depois eu falei, cara, essa briga ela não é desnecessária. É porque é gostosa. Eu prefiro a muqueca baiana, Sim. mas uma questão de gosto mesmo, porque eu tô acostumado com o gosto do dendê, que é um gosto mais forte. Mas a muqueca capixaba ela é deliciosa também. Entendi. Mas se Então, for para assim, perturbar o juízo, eu falo que a muqueca é baiana, é com dendê. Entendi. Mas assim, ó,
Eu já fiz isso várias vezes. Toda vez que eu vou palestrar, eu já começo a palestra dizendo o seguinte, que a moqueca é capixaba e o resto é peixado. Não, quando você vai palestrar só lá, né? Lá, lógico. Moqueca tem que ter dedê, meu povo. Tem que ter um dedezinho. Mas, ó, a gente tá se encaminhando, Baltazar, pro final. Mas eu queria, assim, pra gente conversar um pouco mais, só um pouco desse momento, assim. Eu conheci muito essa trajetória. Gostei, adorei, inclusive, o nosso papo aqui hoje. Também, mas eu queria saber demais. um pouco mais dessa trajetória, assim, agora. Baltazar após OAB Jovem, né? Agora você tá na comissão... Eu tô no conselho. No conselho, você é conselheiro seccional. Isso. Mas tá em alguma comissão, não? Eu tô na comissão da fiscalização da atividade profissional. Certo. Já é uma comissão que está muito ligada com o marketing, mas com o objetivo de orientar, muito de orientar, e de proteger o advogado que hoje faz a coisa correta. Certo. Porque eu acho que a galera que ela foge muito do padrão, tenta captar clientes por meios ilegais, tudo, a gente foca muito nisso. E eu tô com esse trabalho, mas hoje o principal trabalho lá é no conselho. Sim. E que eu gosto, é bem diferente, né, da UAB Jovem. Continuo, obviamente, acompanhando a UAB Jovem, porque a UAB Jovem não sai da gente, não tem jeito. Por mais que a gente vira velho, a UAB Jovem não sai da gente. Continuo acompanhando a Tainá, que está fazendo um belíssimo trabalho lá. A gente é muita gente, né? Porque eu continuo novo, né? Mas nem tanto. Eu tô novo, ainda fiz 30 tanto. agora, só mais a alma agora de jovem também, advogado. Mas vamos lá, um papo que a gente sempre conversou, que eu sempre gostei de escutar você falar sobre isso, é muito sobre as ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de inovação dentro da advocacia. E aí a gente já conversou sobre legal design, a gente já conversou sobre chat GPT. O que é que você tem visto hoje em dia? Será que a gente vai ser substituído mesmo pela inteligência artificial? O que é que você tem visto? De tanto perguntar isso, eu gosto de usar o chat GPT hoje, né, como uma ferramenta de auxílio, mas o que está me preocupando hoje com a advocacia e aí também com a jovem advocacia, já tem gente... O ChatGPT foi lançado há quanto tempo? Pouco tempo. Né? Já tem gente dando curso de como utilizar o ChatGPT na advocacia. Então, assim, como que está sendo essa abordagem de utilizar essas inteligências artificiais para a advocacia e o perigo disso? Eu acho que é uma ferramenta sensacional. Hoje eu uso como auxílio de pesquisa, de criação de teses. Por exemplo, uma coisa que eu faço... de uma forma frequente, assim, eu jogo a tese do processo da outra parte e peço para o ChatGPT indicar linhas de questionamento. Né? Ele não escreve para mim, ele me dá algumas linhas e aí eu desenvolvo. Porque quando você pede para ele escrever, ele escreve de uma forma muito superficial. Inclusive, eu vi um vídeo seu que bombou demais, Isso. que é você pedindo para o ChatGPT escrever uma petição inicial. Ele escreve, tá? Ele escreve. Isso. E esse é que é o ponto. Ele escreve e aí ele substitui aquele advogado que faz copia e cola. Perfeito. Aquele advogado que faz que pega modelo. O estagiário, então, que faz só copia e cola e pega modelo, que vive disso, ele não que ele vai ser substituído, ele já foi, a ferramenta já está aí. Isso. E a ferramenta só vai melhorar. Perfeito. E esse era muito teor do vídeo lá, né? Tipo, a gente que é advogado, a gente sabe que o advogado, para ser substituído, algumas ferramentas ainda vão precisar existir, que eu não sei se vão acontecer, que são ferramentas de decisões que realmente são personalíssimas, né? Vou dar um exemplo, assim. Você sabe que muitas vezes a pessoa, quando entra com um processo trabalhista, existe muito aquele mito. Sei lá, o médico que processou um hospital, um exemplo. Existe aquele mito lá que o médico nunca vai voltar a trabalhar em outro hospital, porque vão saber que ele entrou com um processo. E aí, na decisão daquela pessoa, na vivência daquela pessoa, uma coisa é só a teoria, né? Outra realmente é a realidade prática dela. Então, o advogado realmente posicionado, ele vai saber ali o que fazer, né? Dentro de um processo. Às vezes, a gente sabe que a sentença daquela demanda pode ser uma sentença maravilhosa, que vai dar um valor excelente e tal, mas será que o cliente consegue viver com aquele processo? Os reflexos daquilo, né? Os Exato. reflexos processuais. Então, só o advogado pode tomar essa decisão. Sabe, eu não consigo ver ainda a inteligência artificial entrando nessa parte emocional. A gente vê que existem os robôs de expressões faciais que começam a falar, mas eu não sei isso aplicado ainda à profissão. E aí eu fiz aquele vídeo ali de forma bem despretensiosa, dizendo, a pessoa, fiquei assustado aqui com o ChatGPT fazendo uma petição de retificação de endereço. E aí tinha gente que via naquele vídeo ali, foi um vídeo que teve mais de 600 mil visualizações. Até hoje chega gente lá brigando, porque a petição, o chat GPT usou ali um endereçamento de forma equivocada. Aí começa uma briga lá, sabe? Ou então gente dizendo que o advogado é que vai ser substituído. Enfim, aquela coisa de sempre.
Mas é isso que eu vejo, assim, como uma coisa, assim, o meu pensamento é sempre, pô, o que é que essa ferramenta faz, como é que ela pode me auxiliar? E, de fato, isso que você falou é excelente, assim, de ver teses, de discutir, de pedir um contra-argumento, isso é excelente, porque você desenvolve com base ali. É lógico que a gente não vai usar a jurisprudência que ele vem fazendo, porque a gente sabe que tem jurisprudência fake. Não. Eu não consegui encontrar uma jurisprudência correta. Correta, Pronto. porque como ele é uma ferramenta de criação de conteúdo, ele tem as fontes, mas ele cria ali um conteúdo. Eu vi que ele estava criando umas jurisprudências, eram perfeitas demais. Inclusive se utilizando de alguns trechos de coisas que eu falei na conversa. Isso. E aí, eu sem saber muito disso ainda, estava há um tempinho atrás, eu fui, peraí, tá perfeito demais. E aí eu fui caçar essa jurisprudência nos sites do tribunal que ele disse. Ele dava o número do processo, o número do julgador, a data de publicação, dava tudo certinho, aquela ementa do Juiz Brasil. Perfeito, né? Perfeito. Exato. E você não encontrava o processo. Aí eu perguntava, entrei no site do tribunal tal e não encontrei o processo. Me mande o link. Aí ele, ok, pegou e me mandou o link para mim. Mandou o link do processo. E aí? Aí eu cliquei no link, o link dá erro. Aí o link deu erro. Aí ele, peço desculpas, tal. Segue o link correto. Aí o link dava erro de novo. E aí no final ele falava, eu sou uma inteligência artificial, não tenho acesso diretamente ao site, tal. Consulte um advogado para verificar. Tal. Ele inventa a jurisprudência. Por isso que você tem que ter um filtro sensacional, assim, de você saber utilizar os benefícios da ferramenta. Para não... Imagina se você joga essa jurisprudência no processo. Você pega um advogado chato igual eu, que eu fico verificando o inteiro teor das jurisprudências que o outro advogado coloca na petição. Perfeito. Ele te gasta uma fé. Pois é. Não? Hoje o advogado, eu acho que ele não. O advogado que faz Ctrl-C, Ctrl-V, em breve, vai ser substituído, sim. Agora, o advogado e o estagiário e o estudante que consegue se aproveitar da ferramenta, ele sai muito na frente. Total. Se aproveitar os benefícios dela. Eu estava precisando fazer um recurso de revista que em fase de execução, que precisa lá na Justiça do Trabalho, o recurso para o Tribunal Superior do Trabalho em fase de execução, ele só pode abordar matéria constitucional. Resumindo assim, de uma forma bem simples, só matéria constitucional. Então eu precisava pré-questionar uma matéria constitucional daquele processo. E aí eu fiz um resumo desse processo e falei, eu preciso fazer um embargo de declaração para pré-questionar matéria que precisa ser constitucional, porque se trata de um recurso de revista em agravo de petição, fase de execução. Falei, aponte eventuais dispositivos constitucionais que eu posso pré-questionar, depois de ter explicado tudo. Certo. Irmão, ele me veio, pré-questione um artigo tal, por causa disso. Pré-questione. Aí eu peguei os artigos e desenvolvi. E fazia sentido. Fazia sentido e desenvolvi. Perfeito. Mas quem fez foi eu. Lógico. Agora ele me ajudou me apontando. Então, facilitou. Eu muito provavelmente iria chegar na mesma conclusão que o ChatGPT chegou. Mas ia demorar mais. Mas eu ia demorar muito mais tempo. Sofrer mais. Eu ia demorar muito mais tempo. Sim. Então, ele já me apontou o caminho e aí eu já consegui estruturar. Perfeito. Eu acho que a chave é essa. Você sempre tem esse diferencial de como você se aproveita dessas ferramentas. Do Visual Law, por exemplo, Legal Design. Hoje, essas petições de 50, 60 páginas, ela não tem que existir mais. Juiz, na hora que vê petição de 50, 60 páginas, hoje em dia, você já fica para trás. Porque imagina a quantidade de processos que o cara tem para julgar. Isso. Então, hoje você ser conciso, você se aproveitar dessas ferramentas para otimizar tempo, que tempo é muito importante tanto para a gente quanto para o juiz. Por isso que com a petição mais concisa, ela é mais importante. Então, quando você consegue se aproveitar dessas ferramentas para você desenvolver a sua advocacia, você sai na frente. É aí que você não é substituído. Se você se alia a essas ferramentas e você consegue extrair o benefício dela e filtrar as coisas que ela traz de ruim, como, por exemplo, a invenção de jurisprudência. Perfeito. Eu percebi aqui, eu fiquei muito empolgado quando vi isso. Sabe? Eu comecei a mostrar para todo mundo do escritório. Pessoal, olha isso aqui. Aí eu, toda hora abrindo o computador do pessoal, bota aí, faça uma petição inicial sobre esse tema, tal. Coloca jurisprudência sobre isso, tal. E começou. Aí teve uma hora que disse assim, desembargadora Fernanda Maria, sei lá o que em Sergipe. Oxi, aqui é pequeno. Então aqui eu sei quem são os desembargadores. Eita, meu Deus. Peguei o número do processo, joguei. Nada. Eita, zorra. Eles inventam. Eu só fui perceber naquele momento. Mas o que tem de gente que com certeza hoje nas petições... Com certeza está usando a jurisprudência, porque a jurisprudência é perfeita. É perfeita. Na hora que você bate o olho na jurisprudência, você bota na petição. Então lá, por exemplo, no escritório, já orientei todo mundo. Ó, pessoal, vai fazer uma réplica, uma contestação, por exemplo, já dá uma olhada. Vê o que foi feito. Vai fazer uma contestação, dá uma olhada na petição inicial, como for a jurisprudência. Tem uma coisa ali que está batendo muito certinho,
provavelmente Desconfie. tem uma interrogação ali que é bom a gente dar uma olhada, sabe? Então, isso alertou também para um outro lado, para um outro sentido, né? Mas é isso, eu penso a mesma coisa. Quando a ferramenta ela vem e você sabe usar bem a ferramenta, sabe perguntar, sabe colocar dentro da sua rotina profissional, muda o seu escritório. E, de fato, você pode também substituir muitos advogados, muitos estagiários. Eu vejo como estagiário no primeiro momento. No primeiro momento, com certeza. Mas em alguns escritórios que tem a petição repetitiva do Ctrl+C, Ctrl+V, também é um advogado. Vai fazer. Porque se você tiver um modelo, o ChatGPT só vai mudar uma ferramenta de inteligência artificial que edita documentos, que já existe, ele só muda os dados. Já muda a petição e já te entrega a petição pronta. Isso aí já existe, essa automatização de petição. Exato. Então, a partir do momento que essas ferramentas elas vão se tornando mais acessíveis, isso daí vai ser... E não vai demorar. Então, precisa ser trazido um diferencial. E se aliar essas ferramentas e conhecer o que ela traz de benefício e de malefício, é muito importante para você sair na frente disso. Perfeito, perfeito. Meu amigo, estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. Foi um prazerzaço ter você aqui, Baltazar. Diretamente do Espírito Santo, né? A gente conversar aqui quase 2 horas, né? Quase 2 horas conversando, né? Foi bom aqui, passou rápido, né? Passou rápido. Espero que a galera que está acompanhando também aqui tenha extraído alguma coisa boa. Mas diante de toda essa trajetória, Baltazar, uma pergunta que eu sempre faço aqui, lógico que esse é o 2º episódio, então sempre faço, é um exagero, é um superlativo. Mas que eu sempre vou fazer é o seguinte, se você pudesse assim, passar de fato uma mensagem para todo advogado, sabe? Independente de qual seja a função, o momento que ele está. É o momento difícil, é o momento... agora é um momento bom, a advocacia está rentável para esse advogado, ou então um momento de dificuldade, de incerteza, de desespero. Qual é a mensagem que você conseguiria passar hoje, depois de toda essa trajetória que a gente falou aqui, do seu momento como estudante, do seu momento ali mudando diversas vezes de cidade, indo ali do momento também ali da pandemia, da mudança de escritório, de associado, de sócio e voltando para associado, enfim... Compartilhe um pouco assim uma mensagem que você acha que seria viável para todo mundo escutar nesse momento. Eu acho que dá para passar uma mensagem bem simples, que é não ter medo de sair da sua zona de conforto. Ser flexível. Eu acho que você tem que ter uma ideia fixa na sua cabeça, um plano e um projeto. Isso você tem que se estruturar dessa forma. Mas não ter medo exatamente de você sair da zona de conforto e precisar se adaptar em determinadas situações. Eu acho que eu passei... Os momentos que mais foram viradas de chave na minha vida, na minha curta ainda carreira, né? São 7 anos de advocacia. Muita gente passou por muito mais coisas que eu, mas os momentos chaves foram quando eu estava numa dificuldade e eu tinha que fazer alguma mudança que eu precisava sair da minha zona de conforto. Perfeito. Então, eu precisei sair da minha zona de conforto da área de atuação, eu precisei sair da minha zona de conforto quando eu precisei sair de um escritório que eu já tinha construído e que estava estável, e depois sair da zona de conforto de novo, a pedir um local, me colocar à disposição para trabalhar e mudar novamente de área, que eu acho que hoje eu encontrei o caminho. Mas eu acho que é isso, é você ser flexível, se adaptar ao ambiente que você está e sem ter medo de sair da zona de conforto. Eu acho que essa é uma mensagem que surtiu efeito para mim. E eu acho que para muita gente também pode surtir. Cara, perfeito, perfeito. Porque é isso que você falou. Encontrou uma área que está sendo boa para você, mas que se for necessário, você sai de novo da zona de conforto. Uma zona de conforto que eu preciso sair e que eu estou trabalhando sair de novo é produção de conteúdo. Sim. Eu tenho lá o meu Instagram e tenho um engajamento legal, principalmente depois da UAB Jovem, mas eu não produzo conteúdo. E eu sei da importância disso e é uma coisa que eu preciso quebrar aos pouquinhos esse paradigma e sair da zona de conforto de estar meio alheio à internet. Mas isso é uma coisa que a gente já está trabalhando. Perfeito, perfeito. É isso aí, meu irmão. Obrigado por sua presença. Velho, eu que agradeço. Foi massa demais. Né? Foi massa demais. Adorei participar. Quando eu estiver aqui de novo, você me chama de novo, que a gente fala aí de outros temas. Você volte para lá também. Vamos lá, tô só aguardando o convite. Tainá, espero que ela esteja aqui até esse momento. Ela tá com raiva de mim, porque com certeza você ia ser convidado lá no Justo Desesperando. Eu já esgotei tudo aqui que a Tainá podia falar, mas eu aguardo convite aí pro Espírito Santo. Mas não sendo primeiro eu indo até lá, que você venha para cá, já tem data marcada para Já tem data marcada. Mas é algo assim que foi demais. Gostei demais desse episódio do podcast e queria agora passar uma mensagem para você que está aqui acompanhando até agora.
podcast novo, estamos começando com isso tudo aqui. Espero que você esteja gostando. Não está inscrito ainda, já faz sua inscrição. Não curtiu aqui, você está aqui até agora. Então você gostou do episódio, dá aquele like, né? Coloca aí dizendo assim, pô, o episódio foi legal, gostei. Tá? Quer patrocinar também, quer aparecer aqui no episódio, aqui o tempo inteiro você viu que a gente tem aquela imagem mais aberta, tá? Com a TV, mostrando aqui também a logomarca do podcast, mas em breve dos nossos apoiadores aqui. E outra, né? Não esquece, segue aí minha rede social, o @ph.lisboa, e também do nosso convidado aqui, Baltazar Bittencourt, com 2 T's no Bittencourt, né? Tem que falar, nos primeiros T's, você tem 3 T's. Mas também, se você botar Baltazar, não tem muito Baltazar por aí. É verdade, tem isso. É um pode botar também. Baltazar Beat, você já vai Já encontrar vai meu aparecer, nome. vai aparecer. Show de bola. Meu irmão, obrigado. Valeu, velho. Tamo junto. Você que acompanhou até agora, espero você no próximo episódio, tá? Um abraço, vamos que vamos e até o próximo. Valeu.